E aí, gente, começando aí mais um podcast do Código 31. Sejam todas bem-vindas. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai dar continuidade daquilo que a gente já vem conversando, que a gente vem falando sobre propósito, sobre empreendedorismo, sobre ter a nossa família estruturada nas mãos do Senhor e como a gente, em conjunto, como mulheres, vamos conseguir aí prosperar e desbloquear, né, aí os nossos códigos, né, para a gente poder estar dando continuidade. Então, aqui junto com as minhas irmãs, código 31, código ativado. Fiz caca. E aí, gente, a gente vai dar continuidade. Então, hoje a gente tem uma pessoa muito querida neste lugar, Flávia Pires. Seja muito bem-vinda. Como é bom ter você aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho, né? A Flávia chegou na minha vida assim num momento meio de supetão. Eu tava precisando mesmo de alguém na minha vida, só que eu não tava entendendo, né? Quem que era, da onde que viria, né? E, e eu lembro que o Lucas foi lá, né? Existia uma reunião marcada. Exato. Eu tava na casa do meu pai. E aí o Lucas foi me buscar lá, né? E era caminho. Aí eu falei assim, beleza, levaram pra uma reunião, vou chegar, ficar quietinha na minha, deixar eles resolver o que tem que resolver. E vamos embora. Nós vamos embora, né? Aí eu cheguei lá, a Flávia conversando com o Lucas, aí daqui a pouco o Lucas começou a conversar com a Suzy, né? Uhum. E aí eu percebi que a Flávia tava me olhando. Aí eu falei assim, gente do céu. Ela deve estar pensando, o que que essa mulher veio aqui? Será que ela é ciumenta, né? Quis vir acompanhar o marido, sei lá. Fiquei assim, né, na minha cabeça. Aí daqui a pouco a Flávia começou a perguntar, e aí, você mexe com parte digital, né? Ela achou que eu tava auxiliando o Lucas. Eu falei, ixi, não entendo nada disso, né? Aí eu lembro que até que você falou assim, nossa, se ela não mexe com isso, o que ela tá fazendo aqui? Qual o sentido? Qual o sentido Qual o disso? sentido? E é engraçado, né? Porque a Flávia, tudo você vai pedindo pra Deus. Deus, qual o sentido disso? Qual o Né? sentido? Qual o sentido? E aí a gente conversa vai, conversa vem, né? E aí eu falei que eu trabalhava na área contábil. E aí ela falou, então era você mesmo que eu queria, né? Para arrumar a você que tava documentação. faltando. Para arrumar a documentação, organizar as coisas, né? Me ajudar aqui no que eu preciso. Eu falei, ai, que legal. E eu falei, então, se você quiser, eu indico o pessoal lá do meu serviço. Ela falou, não, é você mesmo que eu quero e tal. Eu falei, Jesus amado. Mas aquele dia foi um encontro mesmo que Deus projetou ali. A Flávia começou a ministrar na minha vida de uma maneira que, tipo, coisas que só eu e Deus tinha conversado, sabe? Oh, meu Deus, quero não chorar aqui. E aí, quando a Flávia começou a falar, eu não aguentei. Eu chorei. E foi um momento muito marcante. E aí, do mesmo jeito que ela fez com a Flávia Ferreira, que ela agarrou, né? Eu meio que agarrei aqui na Flávia Pires também. Então, sempre eu tô ali nos projetos que ela tem, no que ela vai me direcionando. Tem coisas que, né, Flávia, que eu já comecei a fazer, executar, Exato. conforme Deus foi te mostrando, me direcionando também. E isso é uma bênção. Então, Flávia, assim, agora, né, eu contei um pouquinho como a gente se conheceu, tá? Mas aí eu queria, a gente quer conhecer você, né? As meninas aqui, né, estão te conhecendo também mais próximas agora. E aí a gente queria conhecer, né, quem é a Flávia, né, como é que foi, né, a sua infância, a sua adolescência, né, como foi a sua experiência ali com Deus também. Eu quero agradecer, primeiramente, por estar aqui nesta noite com vocês, né? Eu pedi ao Senhor que me apresentasse as amigas dele. Isso na pandemia, um momento que a gente viveu aí muito isolamento, né? E foi um momento de que quem teve sabedoria buscou ficar mais perto de Deus. Foi um grande amado na terra. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje. E falo que Deus, eles têm os encontros naquilo que a gente acha que é desencontro, né? Ele fez desta forma. E eu acho interessante também, quando alguém me conta uma história como você disse, né? No nosso encontro, você falou, tal. Aí eu falo assim, que ela não pergunte o que eu falei. Ela não pergunte o que eu falei, porque eu trabalho com o público,
né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu estou numa comunidade cristã, eu tenho um projeto chamado Conexão Leoas, eu atuei mais de 20 anos na área de fisioterapia domiciliar, então eu conheço muita gente e converso com muita gente. E quando Deus fala, ele faz sentido para quem está ouvindo. Para quem está falando, a gente tem uma relutância em falar, porque você fala assim, hoje eu levo o título e a carteirinha de doida, né? Tu sabe o que está falando, não tem nada conectado com nada. E não tem que conectar com a gente, né? Tem que conectar para quem é a mensagem, tem que fazer sentido para quem é a mensagem. Então, eu louvo a Deus por isso, né? Lembro, claro, do nosso encontro, do nosso primeiro dia. Mas o que eu lembro muito mais foi do primeiro dia na Conexão, que você estava ali no Conexão Leo, com a gente. Nossa, aquele dia também. Aquele dia foi um impacto, aquele dia eu não dormia, né? Eu cheguei em casa assim, eu falei, Deus, como o Senhor é sensacional, né? De fazer coisas assim. Gente, eu me senti tão acolhida no meio de tantas mulheres ali, conselheiras, que eu falei, eu nunca tinha vivido aquilo, nunca tinha vivido. E esse é o nosso Pai, né? E esse é o propósito do Conexão. Ele chama Conexão Leoas com o propósito mesmo de ajuntamento, de matilha, de ser o que representa uma matilha na natureza. O Conexão Leoas, ele tem exatamente esse propósito. E você viveu isso lá, né? E para mim, assim, foi surreal, porque foi o primeiro evento oficial, com nome, né? Com cobertura. O Lucas, engraçado, o Lucas, ele fez a conexão e Deus tirou ele da cena. Tirou ele de cena, né? Ele fez a cobertura, ele começou com os projetos e Deus deu um outro projeto para ele que ele foi obrigado a nos deixar, né? Ele foi obrigado. Nós tivemos que se virar com isso, mas o propósito era fazer a conexão com ela. Por isso que eu falo, Deus, qual é o propósito? Né? Quando fui convidada para estar aqui, eu perguntei, Deus, qual é o propósito? E eu não sou muito assim, gente. Hoje eu entendo como que é a minha personalidade. E, né, eu tenho TDAH. Aos 50 anos eu fui diagnosticada com TDAH. E aí tudo fez sentido. Né? Porque eu tive uma infância difícil. Eu vim de um lar de violência doméstica. Eu vim de uma família com 5 filhos, eu era a 4ª filha. Né? Eu li um livro uma vez que me trouxe muita clareza sobre isso, sobre a ordem do nascimento dos filhos. E quando eu tive o diagnóstico de TDAH, eu falei, agora faz sentido. Né? Agora faz todo sentido, porque o TDAH, ele flutua muito. Ele é muito intenso, mas ele desconecta assim de repente, né? De repente ele entra assim no mundo do autista. Ele é muito sonhador, ele é muito criativo, ele é muito impulsivo, né? E essa sou eu. Só que isso tudo, durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, foi tratado de uma maneira negativa. Foi tratado de uma maneira de tentar sufocar, né, a minha personalidade. E eu louvo a Deus porque desde o ventre da minha mãe eu fui escolhida por Deus. Meus pais, eles eram macumbeiros. Minha mãe, ela foi espírita, foi xoxonoé, ela foi umbandista. Ela passeou aí em muitas religiões. E eu venho para a Terra já com um propósito. Isso eu tenho convicção hoje no meu coração. Porque a minha infância eu fui aquela criança que todo lugar que eu chegava eu era rejeitada. Por quê? Por causa do ímpeto. Por conta da energia, sempre, né? Vocês já notaram, né? Uma energia sempre intensa, tudo muito intenso, que é o TDAH. Esse é o diagnóstico, essa é a característica de uma pessoa que tem um diagnóstico de TDAH. Então, foi uma infância de muita repreensão, uma adolescência de muita repreensão. Dentro do meu lar, começou a desenvolver o perfil da violência. Né? Aos 13 anos de idade, eu não tinha casa, eu não tinha pai, eu não tinha mãe. Meu pai fez um ato de violência com a minha mãe, que ela ficou no hospital entre a vida e a morte. Nós éramos em 5 filhos, os meus 2 irmãos mais velhos, minha irmã já tinha casado, o meu irmão, meu pai já tinha posto para fora de casa, né, porque ele já era adulto, então ele tinha uma força física para combater aquela violência, ele foi posto para fora. E os 3 menores ficou. E eu estava nesse balaio. Então, assim, aos 13 para 14 anos, eu perco toda a estrutura de família. Só que Deus, sabendo que isso ia acontecer lá aos 13, ele se apresentou para mim aos 7. Né? No período onde meus pais eram macumbeiros ferrenhos, assim, como eu era das menores da casa, então até os 6, 7 anos eu acompanhei muito os meus pais nas execuções lá das obrigações religiosas deles. Então, aquilo para mim era
muito claro, porém eu rejeitava com toda a força do meu coração. A ponto de eu, aos 4 para 5 anos, o pai de santo lá do centro que eles frequentavam, ele chegou numa conclusão que eu atrapalhava o andamento do serviço. E aí eu fui proibida de estar dentro do centro. Então, meus pais chegavam para participar dos rituais, uma pessoa do centro era designada para ficar comigo do lado de fora. Então, quando eu vejo isso, eu falo, uau, Deus já se tinha parando marca, mesmo, já tinha marca do Espírito Santo. E nesse contexto, né, dos meus pais bem ativos dentro da religião que eles frequentavam na época, um missionário muito do corajoso evangelizava a região que a gente morava, e era uma região de chacras. E ele passava toda semana, ele passava convidando para ir para a escola dominical, convidando as famílias para ir para a escola dominical. Como eu disse, eu era uma criança muito elétrica, muito ativa, e quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu falo que até hoje eu sou assim. O único que muda a minha opinião é Deus. Se ele não mudar, amiga, ó, tô indo. Tá indo. Tô indo, né? E aí eu comecei, mãe, deixa eu ir. Mãe, deixa eu ir. Mãe, deixa eu ir. Eu tive no Renovo de Mulheres agora e recebi uma carta da minha mãe e ela falava dessa experiência, né? Que eu sempre tive isso. E até que ela se cansou de tanto eu perder, de eu encher o saco, ela, não, então tá bom, você vai. Quando o missionário chegou na porta dela, para convidar, ela falou assim, ó, minha filha vai, hein? Mas eu já vou te avisar, se cair um fio do cabelo dela, o senhor é um homem morto. Né? E minha mãe era aquelas macumbeiras tenebrosas, né? E ele, sim senhora, tá tudo bem, vou trazer sua filha impecável. E ali eu comecei o processo de conhecer o Senhor. Né? Eu comecei a participar daquelas escolas dominical, meu primeiro, não sei, né, algumas podem conhecer, outras não, o livro Sem Palavras. Né? Uma ferramenta maravilhosa de evangelismo para criança. E eu tinha que decorar os versículos para ganhar o livro Sem Palavras. Gente, era a minha vida. Decorar os versículos. Decorar o versículo. Amiga, TDAH não decora nada. TDAH não decora nada. Então, assim, eu acho que eram 6, 8 versículos, não lembro exatamente. Então, assim, você decora um, esquece o resto. E tinha o João 16, 15, 16, primeiro, 3,16. Que Deus amou o Deus mundo amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho. Né? E é o versículo maior que tinha. Nunca não deu. Então eu passei todo o meu tempo de escola dominical sem ganhar um livro sem palavras, porque eu não decorava assim. Né? E aquilo perdurou. Só que eu, mais ou menos aos 9, 10 anos de idade, nós mudamos daquela região, fomos morar mais centralizado, por questão de escola, de trabalho, dos meus pais, né? E quando nós mudamos, adivinha, o ímpeto da Flávia gritou, né? Mãe, deixa eu ir. Mas menina, como é que vou? Mãe, eu pego o ônibus e vou. Né? Eu pego o ônibus e vou. Quantos anos isso, Flávia? 9 anos de idade. Mas como você vai pegar? Mãe, eu pego o ônibus é azul e branco. Né? Pronto. Pronto, fácil. resolveu. E aí, assim, fui, venci minha mãe pelo cansaço. Todos os domingos de manhã, 6 e pouco, eu estava no ponto de ônibus. Eu tinha que pegar 2 ônibus. Um vermelho e branco, descia num determinado ponto que tinha uma padaria, e lá passava o X horário, o ônibus azul e branco que eu tinha que pegar para estar lá naquele lugar. E tinha um detalhe. Sempre na escolinha, no final da escolinha, eles davam um mimo para as crianças, um doce, um pirulito. E era uma população muito carente, né? Nós sabemos que até hoje o trabalho missionário, ele sofre por falta de recursos. E nessa época não era diferente. E aí eu falei, mãe, você podia dar o lanche das crianças, né? Não, mãe, você podia dar o lanche das crianças. Então eu tinha o compromisso de levar o lanche das crianças. Então minha mãe, ela ia, comprava doce, comprava pirulito. Sempre ela comprava alguma coisa pronto, né? Porque eles tinham lá sua vida ativa, questão de trabalho, para eu levar no domingo de manhã. Então, domingo, 6 horas, eu estava indo para o ponto com o meu sacolinho do lanche e para levar para as crianças. E assim Deus plantou dentro de mim a semente do Evangelho. Então, quando a minha história chega nos 12, 13 anos, eu já não ia tanto lá, né? Já não tinha tanto contato, mas ali fui batizada com o Espírito Santo, eu conheci os dons espirituais, eu achava assim fascinante
aqueles irmãos se reunir em oração, aquele clamor, aquilo me acendia assim, e lá eles tinham o hábito de orar 1 hora de joelhos. Então era uma casa muito simples, de chão rústico. A irmã Maria, que era a mãe do missionário, né? Eu tenho vívida essa imagem na minha mente, dela cantando cânticos espirituais. Nossa, que bênção. Era aquilo assim que eu falava, nossa, eu quero isso pra mim. Eu achava aquilo maravilhoso. E aí eu mudo, vou para esse lugar, começa esse distanciamento, acontece toda essa situação na minha casa. Nós começamos a ser direcionados cada um para uma casa, dos parentes. Aí você pensa, né? Nós fomos direcionados para os parentes da minha mãe. Como que você acha que eles nos trataram? Se o nosso pai tinha deixado a irmã deles entre a vida e a morte. Toda aquela ira, toda aquela revolta, eles descontavam na gente, né? Então eu ficava com uma tia, com outra tia, meu irmão ficou com outra tia, minha tia pegou meu irmão e colocou para trabalhar num bar. Ele tinha 14 anos, a minha irmã caçula ficou um período com a minha tia, com uma outra tia, né? E assim foi. E ali eles começaram a procurar casa de família para eu trabalhar, porque ninguém queria ficar com a gente. E Deus, por sua infinita misericórdia, eu passei por muitas casas, eu passei por cárcere privado, né, em casa de famílias, que eu era uma criança, né, e só que ela não contava com que eu já tinha uma expertise, que eu já tinha o Espírito Santo ativo dentro de mim, que Deus tinha me dado uma personalidade que eu, com 6 anos, 5 anos, eu pegava o ônibus sozinha pela cor do ônibus. Que antigamente as regiões, os ônibus, cada um tinha uma cor, né? Eu morava na São Paulo, capital. E assim foi. Eu fui trabalhar numa casa, em outra casa, até que eu cheguei na casa de uma oficial de justiça. E fui trabalhar de babá para essa mulher. O filhinho dela tinha 1 ano e meio. E aí eu falava para ela assim, ó, a minha mãe foi cozinhar na casa dela. E ela falou que precisava de uma pessoa para cuidar da filha, do filhinho dela. Minha mãe já estava voltando à vida. E ela falou, olha, eu tenho uma filha. Se a senhora quiser conhecê-la, tal. Ela foi até onde nós morávamos. E eu fui com ela passar um final de semana para ela me conhecer, para eu conhecê-los. E eu tinha pavor de homem, porque eu já imaginava a violência. Não só meu pai, 2 lares onde eu passei para trabalhar eram homens violentos. Então eu pegava as crianças e nós se escondia dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, né, quando aqueles homens chegavam. Então aquilo para mim, assim, todo homem é violento. Toda casa que eu passava vai ter violência, né? E depois eles me apadrinharam, porque eu fui trabalhar para eles a troco de moradia e alimentação. Vocês cuidam de mim e eu trabalho para vocês. E uma coisa que eu pedia para ela que deixasse eu estudar, porque eu era apaixonada por estudar. Para mim, o refúgio sempre foi a biblioteca da escola. E ali, Deus sempre trabalhando, aquela sementinha adormecida dentro de mim. Trabalhei com essa família, eles eram ateus, um nível social muito alto, né, alta sociedade de São Paulo, então eu viajava muito com eles, tinha sempre dentro dessa área da justiça, ela tinha um irmão que era brigadeiro da aeronáutica, ela oficial de justiça, a mãe também foi oficial de justiça, foi presidente da associação em São Paulo, pai, todo mundo dentro dessa área. Então eu me sentia segura no meio daquela família. Né? Eu falo que hoje eu olho para isso e eu falo assim, eu fiquei lá porque eu me sentia segura. E o homem não era violento. Então, no começo, eu tenho contato com eles até hoje, né? E ele tira sarro, porque ele fala, quando chegou aqui, se falasse bom dia, corria pro banheiro. Né? Corria pro quarto. Ele chegava, pegava o neném e ia pro quarto. Se pedia, ficava assim, ai Deus, não deixa ele entrar, não deixa ele entrar, não deixa ele entrar. Aquele pavor. Né? E fui ficando ali, fui vendo que era diferente, que tinha comida, e que não tinha briga, e que eu podia estudar. Né? Então eu fui me ambientalizando ali. Eu entrei lá aos 14 anos e saí de lá aos 19 para casar. Então fiquei com essa família e tal. E eu tenho meus tios que são pastores, minha mãe hoje é uma missionária, né? Minha mãe, Deus restaurou a saúde dela, visitou ela no Vale da Sombra da Morte, e ali Deus disse para ela que ele ia levantar ela do leito de enfermidade, tirar ela da morte, mas que ela ia servir a ele. E aí a minha mãe, ela passa para o Senhor, vive intensamente para o Senhor até hoje, ela tem 75 anos hoje, está de mudança para Balneário de Camboriú para trabalhar na igreja missionária lá, dos Gideões Missionários da Última Hora.
Assim, é uma mulher muito ativa, um exemplo de mulher para mim a nível de perdão, porque ela perdoou meu pai. Ela nunca instigou a gente contra o meu pai, né? Isso, e uma mulher de Deus. Então, assim, eu brinco, né, que eu falo para minha mãe assim, mãe, conversei com o Espírito Santo para ele deixar eu fazer a surpresa, porque ele vem aqui e conta. Né? Ele já fala antes. Ele já conta antes. Cheguei lá no Dia das Mães com um presente para ela, tal. Cheguei, minha mãe toda arrumada, né? Não é muito o perfil dela, gente. Minha mãe é missionária raiz, tá? É chinelinha havaiana e entrar nas picadas, entrar nas quebradas, entrar nas malocas, evangelizar homossexual na rua, na madrugada, assim, não Olha tem... É aquela avó do coque que chegou, todo mundo sai correndo que a avó do coque chegou. É a minha mãe, né? E aí eu cheguei lá, na casa dela, ela toda arrumada e tal, né? Minha filha... Eu tinha curso em São Paulo e a minha filha falou, ah, mãe, eu vou pra avó, porque ela mora lá. E aí eu faço o almoço para vocês. Já que você vai vir para cá, vai estar no curso, você vai para a avó, tá resolvido, tá resolvido. Aí cheguei, ela toda arrumada, mão e pé feito. Eu falei, nossa, irmã, olha, Jesus mesmo mudou, né? Senhora, não sei o quê. Ah, é porque eu fui, aí contou, né? É da onde eu trago essa questão de dizer assim, Senhor, qual o propósito? Porque ela estava em casa e Deus falou para ela assim, vai arrumar o cabelo. E ela ligou para uma irmã. Gente, pegou um ônibus assim, aí você fala, aí tem gente que questiona isso. Eu falo, você é corajoso, né? Questionou o que Deus mandou. Pegou 2 ônibus para chegar nessa cabeleireira que Deus mandou, que é uma irmã em Cristo. Quando ela chegou lá, tinha uma outra irmã, depois chegou uma outra irmã, eu falei, reunião do profeta. Foi umas reuniões de profeta, pegou fogo o salão, não teve mais nada, né? Houve um Pentecoste, Jesus baixou lá e foi. Porque as pessoas que ela falou que estavam lá são dirigentes de círculo de oração, né? Líder de Ministério de Libertação. Foram as mulheres que ele reuniu naquela tarde. E ela tinha feito um propósito com Deus sobre a aposentadoria dela. E ela cumpriu o propósito e ela falou assim, Deus, mas eu quero abençoar as pessoas, tal. E ele mandou ele para esse salão. E chegou lá, ela foi arrumar o cabelo, aí a manicure falou, não, vamos arrumar a unha, não sei o quê, não sei o quê. A minha mãe é uma pessoa que ela tem muita sensibilidade. Então, assim, para a pessoa cuidar da mão, o cabelo dela, tem que ser uma pessoa que tem realmente a unção do Senhor, porque ela é muito sensível. E aí ela tem uns probleminhas lá no pé, de artrite reumatoide, mas a moça convenceu ela de arrumar o pé. E depois ela abençoou, Deus falou para ela, agora você vai abençoar, você que vai pagar a conta. Né? Então eu imagino que deve ter sido unção recalcada, sacudida e transbordante, porque esse monte de mulher de Deus junto. Aquela dona do salão recebeu algo que eu tenho certeza que foi um de repente de Deus na vida dela. Né? Uma mulher também batalhadora, sozinha, empreendedora, né? que foi empreender devido ao abandono do marido e ficou com os filhos pequenos. Eu faço o quê? E agora, cuido de criança e preciso dar o de comer. Né? Se hoje está difícil cuidar de menino, que é 1 ou 2, você imagina 5, 10 anos, 15 anos atrás, que todo mundo tinha 3, 4, 5. Minha casa era 5 filhos, mais os agregados. Porque aí meus tios, teve um tio do meu que separou e ninguém quis os filhos. 4 meninos foram morar lá em casa. Então nós passou de 5 para 9. Daqui a pouco veio um de Minas Gerais, que minha mãe foi lá evangelizar, precisava de ajuda, trouxe. Então assim, tinha época que na minha casa morava 11 pessoas. Fora assim, prostituta, que ela pegava na rua com AIDS, no fim da vida, e Deus falava, leva pra tua casa, cuida porque eu vou recolher. Que lindo. Né? Teve uma que morreu no hospital e uma morreu dentro da casa da minha mãe. E uma delas falou assim, ó, esse aqui é o contato da minha família. Liga pra eles e avisa que eu tô no fim. Uma mulher do Maranhão, riquíssima. Decepções da vida. Decepções da vida. Levou ela pro mundo da prostituição. Ela sai do Maranhão, vem se prostituir em São Paulo e fica ali. E nesse evangelizar, o Senhor leva minha mãe até ela, resgata aquela alma e ela morre salva. Amém. Né? Flávia, você falou uma coisa que mexeu muito comigo, né? Me emociona de falar sobre isso também, né? Que eu acho que aqui que a gente é direcionado pelo Espírito Santo, nada é por nós, tudo é por Ele. Mas você tratou um ponto que você falou sobre a rejeição, né? Eu também sofri rejeição por muitos anos, né? Eu fui abandonada pela minha mãe com 2 dias no hospital.
Minha mãe me abandonou no hospital e o Senhor, ele aprove que eu conhecesse uma família aqui em Nova Odessa também, né? Os meus pais me adotaram através de um advogado muito conhecido aqui na cidade. Então, eu fui adotada com 2 dias de vida, mas sofrendo uma rejeição muito forte. E o Senhor, ele precisou trabalhar na minha vida. Eu precisei dar lugar, precisei querer ser curada. É verdade. A palavra é essa, eu precisei querer ser curada. Porque a gente cria uma barreira de rejeição muito grande e, infelizmente, a gente quer se adequar à sociedade. Né? A gente quer que a sociedade, a gente quer adequar tudo que a sociedade nos mostra. Né? Então, assim, a cura, ela precisa acontecer, mas a gente precisa querer ser curado. Né? E é isso que o Senhor tem feito na minha vida, assim, profundamente, né? Se eu contar o que eu tenho passado, assim, é algo que Deus tem feito, né? Mas você falou um ponto que você foi rejeitada também, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu passei pelo processo da cura. Como foi o processo da cura na sua vida? Como que o Senhor, ele moldou você para te forjar a ser essa mulher hoje? E a gente fala que a gente sofreu rejeição, hoje nós não somos rejeitados, porque primeiro a gente teve a identidade de Cristo em nós, porque primeiro a gente é filho amada do Pai. É verdade. Né? Mas a rejeição é uma das piores coisas que existe. É verdade. Sabe? Porque eu falo assim que a rejeição não é quem está rejeitando, é quem é rejeitado que sofre demais. Né? E como foi o processo de cura na sua vida nesse momento? Alita, eu vou te falar assim, Deus, ele foi, eu brinco que Deus, ele foi chegando pelas beiradas, né? Ele foi chegando pelo lado lúdico, né? Como eu disse, o TDAH, ele é muito sonhador, né? Então, quando eu passo por todo esse processo na minha infância, quando começa essa transição de uma vida boa no campo, a gente vem para a cidade, já muda. Meu pai começa a mudar a personalidade dele, se tornar uma pessoa agressiva, tal. Quando isso tudo acontece, aquela sementinha que foi plantada lá aos 7 anos, ela sempre dá sinais. Sim, Ela sempre dá os sim. sinais, né? E eu não fui rejeitada só pelo meu pai. A primeira pelos meus pais, né? Porque a minha mãe engravidou de mim, o meu irmão tinha 9 meses. Então, assim, um filho atrás do outro, você morando, sendo caseiro de um sítio, numa vida difícil financeiramente. Ela já tinha 2 filhos, aí chega eu. Então, assim, eu já fui rejeitada ali, né? Tanto que meus irmãos brincavam que eu era filha do maquinista, né? E meu pai falava isso, que eu era filha do maquinista. Então, assim, era uma brincadeira que a gente sabe que para quem foi rejeitado, porque hoje, com conhecimento na área da ciência emocional, esse registro ele ficou lá no ventre. Desde o meu ventre, esse registro de rejeição foi anexado no meu sistema. Sim. Então, eu vim trazendo isso, fui buscando essa aceitação. E foram muitos anos assim, caminhando, buscando aceitação, buscando essa aprovação. Na minha adolescência, eu adotei um livro chamado Poliana. Não sei se vocês conhecem. Né? Já. Que era o jogo do contente. Tudo que estava de ruim, ela transformava no jogo, brincava de jogo de contente para transformar aquela situação. Eu adotei aquilo para minha vida. Então, eu passo por todo esse processo de rejeição, por toda essa marca que foi acompanhando a minha vida por muitos anos, né? E como eu disse, Deus ele foi chegando pelas beiradas. Eu li o livro A Cabana, eu acredito que alguns leram os livros, outros viram o filme. Muito forte. Exatamente aquilo. Para aquele homem, Jesus foi, o Deus Pai, ele foi se apresentando, ele foi chegando pelas beiradas. Ele tinha um relacionamento bom com Jesus, o nosso irmão mais velho. Ele tinha um relacionamento bom com o Espírito Santo, mas quando chegava no Pai, o trem barrava. Né? No filme, muitas pessoas questionaram um monte de coisa. Por que a figura de Deus foi uma mulher? Na verdade, no decorrer do filme, ele aparece em várias figuras. E Deus ele se mostrou para mim em várias figuras, até ele se apresentar como Pai. Porque para mim o Pai era violento. Então, quando eu volto para Cristo de maneira efetiva, profunda, onde eu tenho um encontro genuíno com Deus a ponto de não deixá-lo mais pela circunstância, eu tenho 20 anos. Eu tenho 20 anos. Ali Deus começa um processo de se apresentar para mim. De várias formas, nunca como um pai. Mas um pai que tinha várias faces. Mas eu tinha um ótimo relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo.
E eu vou para uma igreja de cunho de usos e costumes que evidencia isso. Então, o Pai lá, o céu, a eternidade lá. E eu fico nesse sistema 9 anos. Meus familiares, meus tios são desse sistema religioso. Eu fico nisso 9 anos. Vivendo, né, uma religiosidade, né, um misto de religiosidade com um pouco de intimidade, mas intimidade com Jesus e com o Espírito Santo. Com o pai eu não podia chegar, porque o pai é violento. Era esse o registro central, Era esse o registro. E aí eu tinha sido rejeitada pelo pai. Como que eu vou pro meu pai se ele me rejeitou? Como que eu vou pro meu pai? Sim. E aí, pior, eu também cultivei a rejeição da mãe, porque quando a minha mãe me deixa nessa casa para trabalhar, essa mulher fala para minha mãe o seguinte: olha, eu tive uma outra pessoa que esteve aqui, mas a mãe dela ficava em cima, ficava toda hora vindo aqui, acabou não dando certo, eu mandei ela embora. E a minha mãe, com medo de eu perder aquele lugar, a minha mãe se afastou. Mais uma vez, o diabo falou o quê? A rejeição, a Você rejeitada. não é nada, você não presta. Você é ruim mesmo. Você é ruim mesmo, ninguém te quer. Então você tem que se sujeitar a isso. Só que o jogo de contente estava dentro de mim. Antes de entrar o jogo do contente, entrou a semente do amor de Deus, que estava lá. E aí eu passo mais 10 anos. Quando passou 9 anos que eu tinha voltado para Cristo, a minha vida estava começando a tomar um formato assim, de agora as novas sementes começaram a frutificar, já colheu toda a semente ruim, eu fico viúva. Com uma filha de 3 anos, uma filha de 4 anos, o meu marido é morto num assalto na empresa. Sai para trabalhar e não volta. Então, a raiz da rejeição, ela vai tomando tantos formatos, ela vai vestindo tantas máscaras, que você fala assim, isso não vai passar. Isso não vai passar. E você começa a aprender a conviver com aquilo. Aí você veste uma capa de Mulher Maravilha, aí você veste uma armadura. O marido morre, você não permite viver o luto, porque você tem que cuidar dos filhos. Eu morava de favor na casa da minha sogra. A indenização que a empresa pagou pela vida dele, eu comprei a minha casa. E ele falava para mim assim, eu vou te dar uma casa, nem que eu tenha que morrer por isso. Essa era a fala dele. Né? Ele morre em janeiro, novembro nós estávamos na funerária para fazer esperando, né? Era um cemitério e não tinha funerária. Nós estávamos ali na funerária olhando os caixões e vendo os preços absurdos que aquilo era, e ele brincou assim comigo: se eu morrer, você me põe num saco preto e joga no buraco, porque quem vai precisar do dinheiro é você que vai ficar aqui. E nós estávamos ali aguardando um netinho, bebê de um pastor que tinha falecido, e nós fomos delegados a ir para o cemitério aguardar o corpo desse bebê chegar, para depois vir mãe e tal, aquela situação toda que é tenebrosa. É triste, né? é triste, de um triste bebê. demais. E a gente estava nessa missão, eu e ele, em novembro. Quando em janeiro eu estou no mesmo cemitério, na mesma funerária, escolhendo o caixão dele. E eu não consegui escolher. Nossa. Porque eu falei pro pastor assim, eu não tenho condições, porque o que ele me disse foi isso. E o pastor falou assim para mim, mas filha, você vai ter que escolher. Não tem como. E ali, eu falei pro pastor, escolhe o senhor. Mas o senhor não gasta o dinheiro com isso. Porque foi essa ordem que ele me deu. Então, quando você vive essa a raiz da rejeição, ela tem muitas faces. Eu sempre recorri a Jesus. Eu me dou muito bem com meu irmão mais velho. Por quê? Eu recorri a Jesus. Porque eu me dou muito bem com meu irmão mais velho terreno. Eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Mas com o pai, não. Quando Deus começa a curar essa raiz da rejeição, eu tenho 42 anos, mais ou menos. Quando eu começo a viver o processo de início de cura da rejeição. Onde Deus fala para mim, agora você vai conhecer o Pai. Dos 20 aos 42 anos, eu vivo num relacionamento só Filho e Espírito Santo. Deixando o Pai de lado. Aos 42 anos, Deus começa a se apresentar para mim. Eu começo a participar de congressos de mulheres, eu começo a ser exposta a lugares onde fala da paternidade de Deus. Sim. E aquilo para mim é surpresa. Primeira coisa que a gente faz, se armar, exatamente o que você falou. Você veste uma armadura de dizer assim, esse acesso não dou. Eu não dou, esse acesso não tem permissão.
E aí eu li a cabana. E quando aquele homem está dentro daquela caverna, que Deus fala para ele assim, julga, né? Que a sabedoria está ali, ele fala assim, julga. Você vai querer que esse filho morra ou que esse filho morra? É isso que ele faz. Ele julga. Ele fala para ele, julga. Não posso ser cruel, então, mas é o que você está dizendo para mim. Faz isso com a pessoa que matou a sua filha. Ele também é o meu filho. Gente, isso foi uma flecha no meu coração. Porque até então, Deus ele tinha me dado uma ordem quando eu fui casar pela segunda vez. Que Deus ele me deu um novo marido. Quando eu fui casar pela segunda vez, Deus falou para mim, você vai buscar o teu pai para te levar no altar. E eu falei para minha mãe assim, vem cá, mãe, vamos conversar. Graças a Deus eu tenho um relacionamento curado com a minha mãe. Deus falou isso para mim. Se ele falou, você vai fazer. Você faça. E meus irmãos vão me matar. Que mate, mas que você faça o que Deus mandou. Você faça a vontade do pai. E eu tinha mais de 14 anos que eu não via meu pai, biológico. Aí lá sai eu caçar endereços e tal. Pegou eu e meu marido, que hoje é meu marido, na época o noivo. Andamos mais de 2 horas dentro do mato para achar a chácara que ele morava. Até que chegamos lá, enfim. Fizemos, ele me levou no altar. Foi tudo que tinha que fazer. Eu só venho entender esse comando de Deus 10 anos depois. Deus ele estava transferindo uma autoridade de paternidade ali. E eu entro debaixo de um novo governo espiritual, que é o meu marido. A partir dali, Deus começa a ter acesso a trabalhar em minha paternidade. 10 anos depois, ele começa a falar comigo sobre paternidade. Ele vem trabalhando com outras faces, entende? Vem trabalhando com outras faces. No lúdico do TDAH, no lúdico, que era o meu refúgio biblioteca, né? O pai em outras figuras. Até que ele se apresenta e fala assim, eu sou seu pai. Eu brinco com a minha pastora que eu falo assim, a senhora me impeliu a fazer teologia. Ela não me deu essa opção. Ela falou, você a partir do ano que vem você vai fazer seminário teológico. Um dos meus desejos também. Aí eu falei, sim senhora, a senhora manda, eu obedeço, porque quem sou eu, né? A fila do pão, a senhora é pastora. E eu, quando eu cheguei nessa igreja, eu falei para ela assim, pastora, eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu sou uma ovelhinha sacudida, montanhosa, como dizia lá na outra igreja, mas eu sou obediente à minha liderança, né? E eu falo, se eu tiver um problema com a senhora, eu vou falar para a senhora, eu vou falar, se eu tiver um problema com ela, eu vou falar para a senhora. Eu não vou desacatar a sua autoridade, nunca. Eu tenho muito temor a Deus sobre os ungidos do Senhor. Sim. Mas eu falei isso para ela quando eu cheguei na igreja, né? E aí eu ia e assim, gente, se vocês conviverem um pouco mais comigo, Elaine, ela convive mais de perto, ela sabe o quanto eu sou intensa, né? Então eu ia pro meu aconselhamento pastoral e era assim, de pergunta. Ela falava assim pra mim, ano que vem você vai entrar no seminário teológico. Tipo, você não quer, você não é pode. Opção, não tô te pedindo e aí eu nada, brinco com ela, né? A senhora me impeliu a fazer seminário, né? E fiz o seminário. E voltando aqui, né, sobre a paternidade de Deus. No seminário, Deus se apresenta exatamente como o pai. Aí ele tira, eu brinco, né? Ele tira as fantasias e ele fala assim, achou. Eu sempre fui eu, o seu pai. Glória a Deus. Sempre fui eu, seu que pai. Lindo, Eu sou pastor Pedro Sortiga, foi meu professor de teologia e ele ministrou paternidade de uma forma linda. E eu comprei o livro. Eu falei, eu fiquei em crise. Foi muitos dias, muitos aconselhamentos, muita ajuda de oração. Porque quando ele se mostrou, ele disse, olha, você está vendo aqui? Era eu. Olha, você está vendo aqui? Era eu também. Mas você só está pronto agora para me ver. E ali eu comecei a buscar ao Senhor que aquela imagem de violência paterna fosse trocada pelo amor dele. E quando eu passei por esse processo de seminário, tal, na minha formatura, foi me dada a missão de falar sobre o corpo, né, na apresentação lá da TCC, né? Não, teve um momento no nosso seminário que cada um foi responsável por falar por algo com relação à nossa diretora, né? Tá. E a mim, uma falou sobre ela como líder, como isso, e a mim foi dito
você vai falar o que ela é como corpo de Cristo. E aí eu falei assim, vocês usaram a minha profissão para escolher o meu tema, né? Brinquei com eles. E aí eles falaram assim, mas foi o que eu faço então para você, né? E eu comecei a perguntar para Deus, o que eu digo sobre isso? O que eu digo sobre isso? E essa minha pastora era a diretora do seminário teológico na época. E de tudo que Deus falou para mim, porque Deus falou dos braços, Deus falou, e eu fui escrevendo ali o que a senhora é os braços de Deus que nos abraça, que nos acolhe, que nos sustenta. A senhora é os olhos de Deus que está conosco, que vê as nossas necessidades, que derrama amor sobre nós. A senhora é aquele pai que vem assim com aquele caldo quentinho, um dia de frio, depois de um dia inteiro de trabalho. E às vezes ela chegava no meu consultório com uma... Ela me ligava, ovelhinha, onde você tá? Tô no consultório. Quando sai daí, passa aqui. Chegava lá, tinha um pote de sopa. Né? E aquilo era... Porque ela sabia o processo que eu estava. Era a face de Deus, era a face do Pai na minha pastora. E ali era o cuidado do Pai de pôr a provisão. Eu passei por violência sexual aos 6 anos de idade. Lembra que eu disse que eu ia para a escola, pegava os ônibus por cor? Eu já ia para a escola sozinha aos 6 anos de idade. E voltando da escola, um homem na rua me chamou, pediu ajuda e me levou para um lugar. E ali ele ficou comigo por mais de 4 horas. E eu passei por todo um abuso, por toda uma situação que eu escondi de todo mundo por 36 anos. Uau. Ninguém sabia. E foi no corpo pastoral que eu achei a paternidade para falar sobre isso. Então, quando a minha pastora começou a... Ela viu o processo que Deus estava fazendo da restauração da paternidade na minha vida, que ela me trazia aquele caldo, ou que ela me ligava, né, para passar para comer o caldo, eu falava assim, a provisão que eu não tive. Porque eu tive que trabalhar para comer. Quando eu tive um processo de saúde muito sério, eu tinha muitas dores, meu consultório é pertinho da casa dela. Às vezes eu ligava para ela e falei, a senhora está em casa? Ela falou, tô. Eu falei, posso passar aí? Porque eu tinha tanta dor que eu tinha vontade de deitar no chão do consultório. E aí, assim, eu tinha um intervalo mais ou menos de 2 horas entre um paciente e o outro, eu ia na casa dela, deitava no sofá. E ela lá fazendo as coisas delas, preparando pregação, falando com o povo, aconselhando. E eu lá na sala da casa dela, deitada, com a barriga para cima, esperando aquela dor passar para voltar para o consultório. Era cuidado. Era a proteção que me faltou no dia da violência. Era a casa de um pai. Era a casa do pai. Então Deus ele foi restaurando. Por isso que eu falo, quando eu vi o filme A Cabana, que as pessoas criticaram por ter sido posto uma figura de uma mulher, eu falei, cara, você não entendeu nada que é Deus. Deus é tudo. E esse foi o primeiro processo. Daí para frente Deus começou a me expor a vários trabalhos, várias imersões para tratar a paternidade. Num segundo momento, eu fui para um trabalho chamado Despertar da Leoa. Só que esse livro aqui, eu li ele no processo do câncer. Fui diagnosticada com câncer. O melhor do prognóstico era, você não vai falar. O câncer era na garganta, a gente não sabe como é que tá. Eu estava me preparando para fazer uma cirurgia de endometriose, nos exames de rotina ele capta um sinal ruim. Vamos fazer, confirmou na imagem, vamos fazer biópsia, deu que é maligno, vamos tirar, porque aí assim, não sei como que tá, a região, cordas vocais, chama o neuro, chama o torrino, chama não sei quem, e chama as irmãs para orar, gente, chama as amigas de Deus, porque eu sou dessa origem, chama o povo de Deus para orar. Antes, né? Antes e as de irmãs, qualquer coisa. Minhas amadas foram para minha casa, na semana da cirurgia, e foram orar comigo. E Deus usou uma amada para dizer para mim assim como foram as marcas dos pregos na mão de Jesus, a cicatriz do lado, você vai carregar as marcas de Jesus. Eu falei, vou pro centro cirúrgico, tá tudo certo. Vou pro centro cirúrgico. E eu sempre fui assim, gente, nunca entrei no desespero. Minha pastora falou assim, quando você recebeu a notícia, o que sentiu? Eu falei, nada. Não senti nada. Como, né? Porque uns falam, o chão abriu, aconteceu. Eu não senti nada, porque eu brinquei com o médico.
Eu entrei no consultório, falei, viu, doutora, eu tô aqui para fazer os exames, né? Teve pandemia aí, né? Todo mundo sem fazer nada, eu não fui a única. E tá acontecendo uns BOzinhos lá na minha família, uma tia de cá, um tio de lá, com câncer de próstata, câncer não sei na onde. Então vamos fazer um check-up, né? Vamos dar uma olhadinha. O médico não teve coragem de me atender. Quando chegou o resultado, ele mandou a secretária me ligar e mandou eu ir no consultório no mesmo dia. E ele falou, ó, deu uma alteração no teu exame, eu vou pedir uma imagem. Aí ele pediu, vou pedir uma imagem com biópsia. Você vai fazer em tal lugar, porque eu quero isso, tipo, em 24 horas. E assim foi, né? Mas eu... TDAH, gente. Eu vivo no mundo dos sonhos. Aí fui, meu marido já comendo as unhas, arrancando os cabelos. Falei, meu amigo, ó, eu e o pai, ó, estamos assim. Já estava no processo, né? É tão gostoso. Já estava no isso. processo da restauração da paternidade, da cura da rejeição, da cura do abandono. Já estava no processo. E hoje sua história ela serve para curar outras vidas, né, Flávia? Conta um pouquinho do seu trabalho em si. Quais são? Porque a gente sabe que você tem o Conexão Leoas, né? Mas você também é empreendedora. Fisioterapeuta, tá aí na psicologia também. Você é de tudo um esteticista. pouco, né? É. Amigo, isso é o TDAH. Meu marido, ele fala assim, mas você não disse que ia dar um tempo? Eu tô achando que eu tô me identificando com o TDAH, Ele falou gente. assim, você não disse que ia dar um tempo, né? Quando eu fiz a pós-graduação em harmonização facial, eu já vinha namorando para fazer um curso de psicanálise. E aí eu aluguei o espaço lá da clínica para acolher a escola. Então a escola me deu uma bolsa parcial. E aí eu comecei a pós em psicanálise, comecei a pós em harmonização facial e eu quase Uau! fiquei doida. E meu marido falou, não, quando eu acabar isso aqui eu vou dar um tempo. Não, vou dar um tempo. Você faz quanto tempo isso? Não, isso foi em março. Conexão Leoas foi inaugurado, o primeiro oficial foi em março. Março eu formei em psicanálise, setembro eu pego a conclusão da minha harmonização facial. Já Uau! fiz toda a parte. Toda a parte teórica e prática eu já fiz. E aí, Deus ele me deu uma faculdade, né, na área de fisioterapia. Gente, crente não é normal, tá? Ele nunca vai ser normal. Se ele for normal, ele não é crente. Não é Né? possível, Não, né? não combina, não combina. Não tem conexão. Não tem conexão. Meu marido, na época, ele era porteiro, né, controlador de acesso, ganhava um salário e meio. Eu trabalhava, nem lembro do quê, trabalhava no supermercado. Entrei no supermercado porque o supermercado pagava 50% da faculdade. Fui prestar uma faculdade. Quando eu trouxe o valor para ele, ele falou, você tá doida? Se a gente juntar o meu salário e o seu, não dá para pagar, a gente tem filho para criar, as meninas pequenas, uma com 8 meses, outra com 2 anos. Eu falei, eu orei, Deus falou que ele proverá o cordeiro. Tô indo. Você é doida? Tô doida. Fisioterapia. Fui lá, fiz, a minha mãe costuma dizer que Deus me deu um pontapé e caí lá dentro. Porque eu passei em terceiro lugar. Quando a faculdade me convocou, eu fui lá, então, aí você tem que fazer isso, fazer aquilo. Gente, eu tinha condição de tirar uma cópia. Uma cópia. Só que Deus tinha dado um dinheiro para minha mãe e falou para ela assim, você guarda esse dinheiro. E espera, que eu vou te dar um comando para você, o que você vai fazer. Eu já estava fazendo. Quando eu liguei para ela e falei, viu, mãe, passei na faculdade. Que bênção, filha, tal, né? E aí... Falei, então, mas eu tenho que fazer a matrícula até amanhã, que, né? Tá. Onde que é? Como que é? Não sei o quê. Falei, passei os valores para ela. Falei, me encontra amanhã na porta da faculdade. E aí fui, cheguei lá. Fizemos toda a documentação, daí tinha que pagar. A moça falou, quanto é, moça? Ah, é tanto. Eu vou pagar 3 meses. No mesmo período, a minha prima estava em conclusão, no último ano de letras. Era metade do dinheiro que eu tinha dado para fazer a minha inscrição. E a outra metade era para fazer a dela. Para ela não parar o curso e para eu iniciar o curso. Glória a Deus. E aí, amigo, o resto foi só vitória, né? Porque crente ele só faz, ele só acredita e Deus é que faz. De glória em glória. Tudo que você pensar e imaginar, eu vivi nessa faculdade, estou aqui formada para honra e glória de Deus. Glória Quando eu entrei nessa faculdade, diante de todas as negativas que eu recebi, inclusive dos meus colegas de sala, porque eu era faculdade de elite. Deus falou para mim no jardim da faculdade assim, eu vou te dar uma credencial, que você vai entrar em lugares por conta dela, e lá você vai levar a minha palavra.
E eu me formei, nós estamos em 26, tem 23, 25 anos que eu trabalho na área. Porque eu comecei a trabalhar na área de fisioterapia, eu estava no terceiro ano de faculdade, eu tinha uma agenda cheia, remunerada. Não me pergunte como, só pergunte para o pai. E ali eu fui e eu trabalhei na classe AA de São Paulo. Uau! Como? Também não sei. O senhor apresentou meu nome, soprou meu nome para uma pessoa no INSS, que me indicou um primeiro cliente home care. E essa senhora me ligou, falando que tinha uma tia que precisava, que ela ia pagar para a tia, não sei o que, não conhecia ninguém, nem a tia, nem a mulher, nem nada. E ela falou assim, você faz atendimento domiciliar? Eu falei, faço, né? Mas eu faço. Não fazemos, tá me chamando? agora faço, né? Eu sou fisioterapeuta já, né? Já trabalhava, eu entrei como voluntária no ambulatório de pediatria, primeiro ano, né? Porque eu não sabia nada, gente, fisioterapia. Fisioterapia para mim era um ambiente completamente desconhecido. Eu trabalhei 3 meses na ACD, dentro de recepcionista, engravidei no período de experiência e fui mandada embora. Foi só para conhecer a fisioterapia. Foi assim que eu conheci fisioterapia. E aí Deus me põe numa faculdade de fisioterapia. Você não sabe nada. Uma faculdade de elite, semi-integral. Para eles era revisão. Eu nunca tinha ouvido falar de mitocôndria. Aluno de escola pública, com lar de violência, que estudou cada vez num lugar. Amiga, mitocôndria, eu nem sabia que existia isso. E pro povo era revisão. Eu punha as 2 mãos na cabeça. Mas o Senhor que manda, Ele sustenta. Sim. Ele proveu o recurso, Ele me deu bolsa de 70%. Então eu cheguei pro meu marido e falei, ó, agora tem a faculdade de 2.000, ela custa 300 e pouco. Dá para pagar? Deus. E ele, não, que eu vou ver você quebrar a cara. Eu falei, pois meu filho, você não sabe que é meu pai. E aí eu vendia tortinha, vendia sanduíche natural, vendia trufa, fazia ovo de Páscoa. Gente, ó, só Jesus. Só você dá lugar, porque o senso criativo está dentro de nós, porque o nosso pai é criativo. E eu acho muito legal que você falando, né? A questão que você sempre quis estudar. Quando você entrou naquela casa lá, uma das coisas que você já se posicionou lá dentro. Eu quero estudar. Eu quero estudar. E eu me formei em fisioterapia, trabalhei, nunca fiquei desempregada. Todo tempo que eu parei foi para ter filho, porque Deus falou, agora é tempo de pausa. Então, sempre obedecendo as ordens do Senhor. Sempre obedecendo e vivendo. Eu tive colegas que abandonou a área porque não tinha trabalho. Eu falei, meu filho, não dou conta da agenda. Não dou conta da agenda. E aí sempre teve os dois lados, tá? Porque generosidade faz parte do reino. Sim. Eu atendia de manhã, dentro de uma favela, dentro de uma comunidade lá em São Paulo. Eu deixava meu carro num ponto e ia andando assim no meio dos barraquinhos para chegar no barraco, fazia fisioterapia num casal, que a filha, que era enfermeira, pagava. À noite, eu ia num triplex, no Morumbi, com vista pro Palácio do Governo. Uau! Tinha os dois extremos. Porque Deus era Deus, amiga, Ele faz isso. Fui atender um alemão, que eu falei para ele assim, olha, eu não sou formada, eu tô no 3º ano de faculdade, eu assisto. Não, mas você vem indicada pro fulano. Você não atende fulano? Atendo. E ali eu comecei, a partir daquela senhora, que a mulher lá do INSS me contratou para cuidar da tia dela, uma senhora simples, num bairro simples. O senhor ela foi fazendo assim, ó. A partir dali, comecei a ser indicada, atendi executivo da Nestlé, atendi alemão, atendi polonês, atendi suíço, atendi português, atendi gente que eu não sei nem falar o idioma deles. É por isso que Deus fala, ser fiel no pouco, não é só nos dízimos. Não é, tudo, né? Tudo na vida da Tudo. gente, tudo que Ele traz para nós. Você foi fiel ali com uma pessoa simples e Deus te levou a um alto nível. Um alto nível. Eu tive uma executiva que eu atendi, a empresa dela é no Rio Grande do Sul, vinícola. Ela vinha de helicóptero para São Paulo, no apartamento dela no Morumbi. Às vezes eu estava lá, você ouvia o helicóptero pousar. Aí você fala, chegou. Chegou. Você tinha tudo para não ser nada e não dar em nada. Exato. E olha o que o Senhor fez na sua vida. E depois ainda vão dizer que Deus não existe. Não, vão falar assim, nossa, ela teve sorte essa mocinha. Oh, né? Ela teve sortuda, hein? Sortuda. Ainda vai ouvir esse tipo de coisa, né? O pior não é ouvir você tem sorte. O pior é a pessoa falar assim, nossa, você virou crente. Onde você arrumou isso? Você não era assim. Tipo, colocando como se nós fôssemos crentes, nós fôssemos limitados. Porque é o conceito dela. É o conceito. E aí eu falei, então, né, amiga? Eu entrei aqui na sua casa para ser babá do seu filho. Hoje eu entro aqui como fisioterapeuta da sua filha, que eu também cuidei. Cuidei da barriga.
Eu cuidei da barriga desse bebê. E aí eu saio dessa casa anos depois, eu não sei se 8 anos, não lembro exatamente. Eu sei que ela já era uma adolescente, ela começou a ter desvio de coluna. Eu fui contratada para ser a fisioterapeuta dela. E hoje você tá, então, como fisioterapeuta? Isso, hoje eu tenho. Fiquei na fisioterapia por muitos anos. Tem 7 anos que eu fiz a primeira formação em dermato, né, na área de dermato funcional, que é a fisioterapia aplicada ao cuidado da pele. Certo. Depois eu fiz vários outros cursos e agora, por último, eu fiz a harmonização facial, né? E fiz a psicanálise para poder cuidar, porque nós somos espiritual, alma e corpo. Então Deus já me deu como cuidar do espírito, agora Ele me deu como cuidar Eita, da Deus. alma e do corpo. Tá Então, Deus assim, trazendo Ele deu assim, respostas. E eu acho legal que a Flávia conta, né, que quando chega lá o paciente é só para fazer a parte estética. Daqui a pouco o negócio flui, ela já vai cuidando do psicológico, do, Não do sabia que é só um espiritual. gancho, Nossa, né? eu preciso ir lá, A credencial, Flavinha. lembra? Preciso ir lá, Flavinha. Lembra que ele falou para mim quando eu entrei na faculdade que eu Sim, queria a desistir? credencial. Eu vou te dar uma credencial que por conta dela você vai chegar em pessoas para levar o meu amor. Eu trabalhei dentro da casa da filha de um árabe, a mulher em depressão, gente. No leito, o marido dela saía, o marido dela, ele era um representante da UOL aqui no Brasil, então ele vivia na ponte aérea, ele corria bastante e tal, e ela no leito, com depressão, uma mulher muito jovem, muito linda. E eu chego na casa desse árabe, através do alemão, amigos deles lá, empresários e tal, comecei a cuidar dessa moça. E a primeira coisa que aconteceu sobrenatural lá foi assim, quanto que eu tenho que te pagar? Aí eu falei o valor na época, não lembro. Ela olhou assim pra mim e falou assim, ah, não, isso é muito pouco. Preencheu um cheque com o dobro. Não. Detalhe, gente, todas essas pessoas que eu atendi semeavam no reino de Deus, porque em paralelo nós trabalhávamos na comunidade de São Paulo com crianças carentes. Eu vou levando o evangelho para crianças carentes. Então a executiva da Nestlé doava chocolate, amiga. Esses meninos comeram chocolate nobre. Né? Porque ela gente. chegava lá e falava assim, viu, eu tenho um projeto com criança e tal. Essa que estava em depressão, toda semana ela me dava o cheque do café da manhã das crianças. Mas assim, amiga, nosso café da manhã era pão com manteiga. O cheque que ela dava, ela comprava o café do mês. Olha só. Toda semana ela doava. Nós comprava queijo, presunto, bisnaguinha, todinho, suquinho a dedo. Esse é o nosso Deus. E aí, é o assim, esse é o nosso Chegava Deus. lá na casa do alemão e falava assim para a esposa dele, nós estamos aí num projeto lá na igreja, tal, é inverno, de recolher cobertor. A senhora não quer doar um cobertor? Ah, Flávia, na próxima sessão que você vier eu tenho. Cheguei lá, tinha 5 cobertor. Novo! Fui lá na loja, comprou. Falei, comprei esses aqui, dá para você? Falei, dá, querida, obrigado. A gente vai no simplesinho, Simples. Amigo, o pai dela faleceu e eles tinham muita coisa. E aí eu fui agraciada de ser a ponte, de pegar aquelas roupas italianas, aquelas roupas polonesas, Finíssimas. aquela Lindas. lã das ovelhas dos Alpes suíços, e levar na casa de repouso, e levar na casa de recuperação. Porque ela falou, Flávia, a gente já deu, ainda tem um monte aqui. Eu falei, tudo que couber no meu carro eu vou levar. Eu tinha um Corsa hatch na época. E põe, filho, põe. E aí levei umas meinhas pro meu avô, levei na casa de repouso que eu trabalhava. Porque, gente, era aquela cachemir, né? Uma lã de altíssimo nível, quentinha, leve, suave, delicada para a pele do idoso. Dei meia para todo mundo na casa de repouso, peguei e mandei para casa de recuperação. Gente, que lindo Então, esse assim, trabalho. eu falo pro meu marido, nós somos ponte. Alguém lá conhecia Jesus? Não. Eles na casa do alemão, ela era espírita, ele não era nada, ele era ateu. Aí eu falava assim, já que você não é nada, você vem pro meu time. Eu entregava pra ele. Teve dias que a esposa dele falou assim pra mim, mas que tanto vocês conversam dentro desse quarto? Eu falei, não é da sua conta. Ele é meu paciente, é confidencial o que acontece lá dentro. Por quê? Porque o alemão, gente, nós vemos eles com maus olhos, porque a gente olha um alemão e já pensa no Hitler. São seres humanos, com sentimentos, com coração. E ele era um empresário aqui no Brasil, deve estar vivo ainda. E ali nós conversávamos de muitas coisas, né? E eu falava para ele assim, o senhor sabe que eu não estou entendendo nada. Exportação e importação, amigo. Os aduaneiros da vida. Aí ele falava da empresa, falava de coisa, não sei o quê. Um dia eu brinquei com ele assim, viu? Ele tinha uns containers de cristal preso lá na alfândega e ele estava nervoso que não tinha liberado. Eu falei, viu?
isso aí, em dinheiro que você falou, enche um quarto desse de dinheiro, porque eu não tenho noção do que é isso. Eu nunca vi tanto zero, não sei nem falar isso aí. E ele começou a rir, porque achou que eu tava brincando. Falei, mas é a minha realidade. Então, uma coisa que eu sempre pedi para Deus é que não importa onde eu estiver, eu nunca quero perder a essência de quem eu sou. Eu sou assim, eu brinco, eu converso, né? Eu ainda tenho 2 idosos que eu cuido, né? Eu brinco que são os meus filantrópicos. E aí eu chego lá e eles, eu vou morrer. Vai mesmo, claro que você vai morrer. Todo mundo vai morrer, meu filho. Eu espero que você vai primeiro que eu, que você tá mais velha. Eu ainda tenho muito que viver. Então eu brinco, não sei o quê, não sei o quê. Eu tive um paciente que eu chegava lá, todo dia ele queria morrer. Quando eu saí, passou uns 3, 4 meses que nós estávamos fazendo fisioterapia, ele começou a olhar as meninas, eu falei, eu cheguei aqui, só queria morrer, agora tá querendo casar? Como é que eu vou explicar isso pra família? Ele brincava, por quê? Porque a vida, gente, ela é breve aqui. Ela é E como Deus se apresentou para mim de muitas formas, como pai, hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo, hoje eu sou curada da rejeição, hoje eu sou curada da ferida do abandono. Eu passei por uma imersão com a Luísa Hayashi, eu passei numa imersão com a Neuza Etioca. Gente, tudo para tratar paternidade. Eu acho que eu passei umas 8 imersões para tratar paternidade. Recentemente eu tive num projeto, num trabalho de mulheres chamado Porão da Alma, lá no Mato Grosso, divisa com o Paraguai. Como diz a minha filha, mãe, mas você não estava em casa? Eu falei, tô, filha, mas agora eu tô aqui, vai começar o trabalho. Tchau, depois a gente se fala. Como assim, mãe? Não, a pastora me ligou, perguntou se eu queria ir, eu olhei, falei, pastora, até meio-dia eu te respondo. Desliguei, falei, Deus, se é pra eu ir, o senhor faz um pix pra minha conta. E aí eu vou falar com o marido, e aí ele tem que liberar. Eu sei que isso era meio-dia, quando foi 3 horas da manhã, nós pulamos dentro do carro e fomos. Quem foi dirigindo? Eu. Você mesmo? Daqui lá pro Mato Grosso? Daqui pra lá, menina. Quando eu passou... Quanto tempo de viagem? 13 horas, acho. Meu sei Deus. Lá, não lembro, mano. Não vou dizer que se eu falar eu posso mentir. Eu sei que isso foi em julho do ano passado. Agora julho faz 1 ano, né? Agora, mais ou menos, janeiro, fevereiro, eu tava conversando com o meu pastor e não sei como entrou nesse assunto. Eu falei, pastor, eu tive lá. Ele, de onde? Aí falei a cidade, que eu não lembro mais também. Aí ele falou assim, mas você foi de avião? Eu falei, não, pastor, fui de carro. Com quem? Aí o pastor começou a falar que era a mais perigosa do Paraná, que eu passei. Eu falei, passei pela polícia de controle de fronteira, passamos. E a filha? Falei, pastor, tá tudo bem, já fui, já voltei, já tem 1 ano isso. Porque, mas tem uma coisa que nós precisamos aprender, a obedecer cegamente. A Bíblia diz, se nós pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Você acha que Deus vai me mandar e eu vou morrer no caminho? Se eu morrer, eu fui pro céu. Eu falo pro meu marido, tá tudo certo, meu passaporte tá carimbado. Tá tudo bem. Fui lá. E lá, mais uma vez, Deus tratou ainda a paternidade. Né? Agora teve renovo na minha igreja. Então, assim, foi falado sobre paternidade. Eu falei, uau, eu nunca ouvi sobre paternidade nesse ângulo, nesse prisma. Então, agora eu posso falar. Eu tenho um pai. Quando eu passei com a Luísa Hayashi, na imersão, houve um momento assim que marcou muito a minha vida, nessa imersão. Foram 3 dias. E ali, na ministração, ela falou, feche os olhos, porque agora você precisa identificar o pai nessa situação. Qual foi a situação que eu trouxe na memória? O dia do estupro. O dia da violência. Porque quem tinha que me proteger? Meu pai. A minha mãe tinha que me levar na escola. Eu tinha 6 anos. E aí eu trouxe aquilo assim. Isso tinha acontecido um dia antes. E ela começou a ministrar, ela falou assim, procure dentro desse ambiente que você tá. Aonde está o pai? Gente, foi surreal. Eu trabalhei na minha mente a imagem. Eu comecei a olhar todo aquele ambiente, tudo que tinha lá. Eu senti até o cheiro do ambiente, aquilo me dava náusea, eu passava a mão. E ela não abre os olhos, procura o pai. Ele tá aí, você precisa achá-lo. De repente, eu vi uma mão. E a mão estava assim, ó, no meu pescoço. Eu olhei assim, eu vi a mão. Eu olhei a mão, era grande, ela brilhava. E só a mão, não tinha nada, não via pano, só a mão assim. Aqui, ó, no meu pescoço. E a imagem foi abrindo. E eu vi aquela mão que impedia a faca que aquele homem estava me controlando de transpassar o meu pescoço. Uau! Aquele dia Deus me deu o livramento do morte, porque aquele homem ia me abusar e ia me matar. E eu vi a mão, e a faca encostava na mão. E eu nunca tive marca no pescoço daquela faca.
Nossa. Aquele dia, amiga, acabou. Acabou. Aquele dia eu fui pra Nárnia. Isso era de manhã. Precisei fazer ajuda lá a uma pastora. Eu nem tava no corpo. Porque foi tão surreal. Tão forte. Tão né? forte. Você vê. Por isso que assim, hoje eu sei que Deus ele se apresenta de muitas formas. E assim, aquilo que é natural para você. A gente cansa de ver isso na Bíblia. Você lê o Novo Testamento, você vê ali como Jesus chamou pescador, publicano, israelita, de pai e de mãe, reto. Mas precisava conhecer Jesus. Vem ver se ele é o Cristo da profecia. É isso que ele falou para Natanael. Então, assim, eu tive essa experiência de que o Pai sempre esteve comigo. Eu passei por muitas situações de vulnerabilidade. E assim, de todas as tentativas possíveis e imagináveis do inferno tragar minha vida. E em todas. Aí eu comecei a fazer esse exercício, depois da imersão. E eu comecei a ver o Pai. Por isso que eu falo, o Pai ele tem muitas faces. Para quê? Para ele se aproximar. Porque se ele se aproximar exatamente com o Pai de amor que ele é, você rejeita. Porque você foi rejeitado, tua ferida é essa. Então você bloqueia. Então ele vem pelas beiradinhas, né? Vem pelas beiradinhas. E ali eu vi a paternidade, a proteção absoluta. Absoluta. E cheguei em casa e eu falei, 36 anos no silêncio. Casei, tive filho, fui para a igreja, 36 anos depois. Aí eu vou falar por que eu fui fazer psicanálise. Num grupo terapêutico que tinha na igreja, que isso precisa cair nas igrejas. Que saúde mental, que saúde emocional é demônio. Um grupo terapêutico de uma igreja que eu congregava em São Paulo, ela tinha essa visão, as psicólogas da igreja foram voluntárias, montaram esse grupo de apoio à mulher e apoio a familiares com dependente químico. Eram 2 grupos. E eu não perdia. Eu participava do grupo, eu achava maravilhoso. Neste grupo, Deus começou a tratar as minhas feridas de rejeição, de abandono. A minha feminilidade foi roubada. Você vê hoje eu de vestido, de batom. Amiga, fui roubada. A minha infância foi roubada. E nesse grupo terapêutico, Deus restaurou a minha vida. Eu vim de lá para cá, né, pro interior, eu saí dessa igreja para vir pro interior, e eu trouxe essa cura, eu trouxe essa experiência. Então eu batia assim de frente com pastores que falavam assim, ninguém precisa de psicólogo, você precisa de orar. Tem gente que precisa sim, tem gente que não dá conta. Tem gente que não dá conta. Precisa ser. Tem gente que fala assim pra mim, como que você conseguiu superar isso? Eu falei, meu amigo, eu só não penso nisso. Se Deus já me curou, já tá no passado. Tá no passado de estar lançado no mar de esquecimento e eu não vou pescar, nem gosto de pescar. Então eu não quero saber disso. Ô, Flávia, e aí você vê hoje, né, tudo isso que Deus fez na sua vida, esse processo te ajuda hoje na parte do empreendedorismo também? Sim. Aí vem o empreender, né? Que foi outra cura. E aí eu alcancei isso já no processo terapêutico individual. Por quê? Quando eu comecei, há 7 anos atrás, eu comecei a ter sinais de que era tempo de eu ter um consultório. E eu falava assim, recebi 5 propostas. Falei pro meu marido, Deus quer falar alguma coisa comigo nessa direção, na área de dermato. Aí eu comecei a orar, tudo, Deus foi sinalizando. Aí eu falei, não, Deus, se for, já abre a porta. Aí abriu, já veio uma proposta de pós, que começava 2 meses depois, cabia no meu orçamento. Falei com o marido, não, você quer fazer, vai lá e faz, que você não para mesmo, né? Se eu disser pra você que não vai parar, você vai no disco denúncia, você vai lá falar com o pai vai liberar, eu já sou voto perdido. Aí eu, tá bom, fui lá, me inscrevi. Aí comecei. Quando eu faço esse processo de formação, monto meu consultório e tal, mais ou menos 3 anos depois, logo depois da pandemia, eu entrei em crise. De dizer assim, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, isso não é pra mim, não tem nada a ver comigo, o que eu tô fazendo aqui. Ainda resquício da ferida da rejeição, tá? Identidade não estava totalmente restaurada. E aí, aquela coisa toda, que foi nesse processo que eu fui nesse despertar da leoa. A terapeuta, que assim, gente, quando a gente pede algo pra Deus, é o que eu tava falando com o Eduardo. Quando a gente pede algo pra Deus, a gente nunca sabe como vai ser a resposta de oração. E aí eu falei pra Deus que eu precisava desse processo e que ele trouxesse esse terapeuta. E ele me trouxe uma terapeuta. E começamos esse processo e tal, e eu falei pra ela sobre isso.
ela falou, mas por que você não se vê? Não sei, não vejo, parece que isso não é pra mim, tal. Só que assim, sabe que parece que você não sabe, mas quando você começa a fazer, você executa com excelência? Eu falei, parece uma dança. Você começa a dançar e você se entrega, tipo, você sai do ar. Aí ela começou a trabalhar isso pra mim, ela falou assim, ó, vamos trabalhar a sua identidade. Porque tem uma lacuna na sua identidade sobre isso. E começamos a trabalhar nisso. E foi quando ela me levou para esse congresso de mulheres, eu passei por essa imersão com a Luísa Hayashi, né? Ela fez o processo terapêutico, mais ou menos depois de uns 6 meses que nós estávamos em terapia, ela falou para mim assim, ó, não é de praxe, a gente não pode falar, mas como eu já sou um terapeuta fora da caixinha mesmo, eu vejo que você caminha por esse caminho, nós proferimos a mesma fé. Eu sou pastora da Batista da Lagoinha. Eu falei, Deus não erra. Oh, desculpa aí, gente. Desculpa aí. Deus não erra. Nossa, gente, aquilo assim. Por quê? Nós temos que procurar terapeutas, sim. Porém, precisa ser terapeutas que têm base bíblica. Então, Flávia, deixa eu entrar nesse ponto com você. Hoje em dia a gente sente, né, essa necessidade dentro das igrejas, né, dentro da eclésia como um todo, né? E eu vejo muito, né? Eu sou líder de Ministério de Mulheres, né? Também formada em administração, né? Sempre tive esse contato com mulheres, sempre tive esse lado, né? Empreendo também. E aí a gente tem eu hoje olhando assim, né, de uma forma macro, a gente acaba tendo duas visões, né? De pessoas que ainda têm essa visão muito assídua de que não, tudo que é neuro, tudo que é psíquico, a igreja não tem essa responsabilidade, é demônio, nananana, né? E eu tenho visto, acompanhado nos últimos anos, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, que existe uma outra linha que traz assim, olha, não, realmente é espírito, alma e corpo, né? Mas a igreja não tem o cunho suficiente para tratar a alma. Verdade. E aí o que a gente tem visto também é que muitas técnicas, né, têm sido usadas dentro da igreja. Né? Eu li há pouco tempo um livro chamado Culto ao Oculto. Né? O ocultismo infiltrado dentro das igrejas. Através dessa parte terapêutica. Estou falando de uma forma geral, né, a grosso modo. Trazido através, né, usando esse viés que poderia ser bênção, né? Mas que infelizmente a gente sabe que laranja podre tem em todo cesto. Exatamente. Né? E trazendo esse ocultismo para dentro da igreja, com a desculpa de quê? De que a igreja não sabe tratar a alma. Uhum. Que a Bíblia não é suficiente para tratar o nível alma. Como que você enxerga isso, Flávia? Como que é para você, uma mulher de Deus, conhecedora da palavra, tal, mas que também hoje permeia dentro desse mundo da neurociência, da psicologia, dessa parte terapêutica. Como que você enxerga isso? Eu falo para você que primeiro eu vivi a minha experiência, né, dentro de um grupo terapêutico na igreja em São Paulo. A partir daí, eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. Sempre li alguma coisa, assisti alguma coisa, tal. Só que aqui no interior, meu esposo veio trabalhar para cá. Então nós sentimos muito impacto dessa mudança. Muito impacto. Mas o Senhor nos trouxe. E quando Ele traz, Ele garante. E eu concordo com você, a base bíblica, a Bíblia nunca é negociável. Nunca. Nada do que está na Bíblia. Até a vírgula ali, ela tem um propósito. Então, para que nós possamos falar de alma a nível científico, a nível terapêutico, você precisa conhecer. Né? Que é outra coisa que eu vejo que muitas pessoas abrem a boca para falar bobagem. E eu concordo com você sobre os oportunistas que estão na igreja para infiltrar o corpo de Deus e apodrecer os nossos irmãos. Justamente porque a igreja não dá essa abertura. Hoje, dentro do meu negócio, eu já tenho uma clínica que a gente está mudando a identidade visual dela, porque ela tomou um formato que não estava no meu script, está no de Deus. Então, assim, hoje nós temos um corpo terapêutico que eu estou selecionando com a ajuda do Espírito Santo, de profissionais que são formados, que têm Bíblia como base de terapêutica. Então, o que eu entendi? Quando eu estava em tudo isso, eu me questionei exatamente o que você está dizendo.
Porque tinha aulas ali que você falava assim, isso é uma aberração, Deus. Isso vai contra o princípio, eu bateu contra a palavra, eu posso sair da sala. Né? Mas o Senhor me pôs aqui com um propósito, eu preciso ficar aqui. E aí eu comecei a perceber o quê? A mistura. A mistura da ciência com o ocultismo, com outras religiões que vão contra os princípios cristãos. Então, nós, como cristãos, precisamos estudar isso daí. Então, eu fiz, o primeiro passo foi a psicanálise. Já estou pensando em fazer psicologia ano que vem. Por quê? Porque aí eu vou calçar. Porque a psicanálise tem um monte de discussão. Só que, assim, existe sim ciência nisso. O que você precisa fazer é peneirar. Eu uso hoje, né? A Elaine falou, é uma limpeza de pele ou é um botox que vira uma terapia que acaba numa oração que vai parar lá no Conexão Leoas. Conexão Leoas é um movimento de mulheres empreendedoras que precisam conectar espiritual e corpo. Eu cuido do espírito, foi para isso que Deus me chamou. Só que eu fui conhecer o que a ciência oferece para tratar a alma e fui buscar parceiros. Hoje eu tenho lá na minha clínica pessoas que atendem lá no SESC terapêutico, eu tenho um casal de pastores lá, maravilhosos, que estão me ajudando a cuidar de casais. Eu tenho uma irmã em Cristo que eu conheci no curso, que ela está me ajudando a cuidar dos adolescentes. Eu tenho uma irmã, gente, maravilhosa, preciosíssima, ministra do Senhor na igreja, que está me ajudando a cuidar de mulheres vítimas de violência. Aí você vai dizer para mim, isso foi criado por Deus, o problema é que está se misturando e o crente não se prepara. Quando essa mulher diz para mim que ela contesta a minha fé, eu olho para ela e falo assim, sabe, penso, né? Não falo, não respondo, porque Deus não mandou responder. Quando ela contesta a minha fé, é porque eu sou exatamente o oposto do que ela pensa da fé. A fé para uma pessoa ignorante, burra, sem formação, do buraco, Tá, eu saí de lá porque os meus pais estavam na sujeira. Só que Deus me lavou com o sangue de Jesus, me deu vestes novas, calçou os meus pés, pôs anel nos meus dedos e hoje eu sou princesa. Hoje eu sou princesa e eu ocupo um lugar de princesa e eu vou reinar para o meu Senhor aonde eu estiver. A minha clínica hoje, ela tem vários vieses tem atendimento terapêutico, tem a menina da sobrancelha, e aí eu já olho e falo assim, ai meu Deus, mais uma filha para eu cuidar. Hoje ela me mandou uma mensagem, que ela passou mal semana passada, não veio trabalhar esses dias. Ai, eu tô bem melhor, tô passando aqui para dizer que eu tô melhor, não sei o que lá. Quinta-feira eu já tô aí para trabalhar. Falei, nossa, eu fico muito feliz que você está bem, mas eu não quero você aqui quinta-feira. Amanhã, o horário que eu vou ver a agenda, o horário que eu tiver, eu quero que você venha tomar um café comigo. Eu quero te ouvir, quero te ver. Olhar. Sabe por quê? O Senhor, ele já me deu. Quando eu estava na faculdade, ele disse o quê? A credencial é para cuidar de almas. Você vai ganhar dinheiro, você vai ter o sustento, mas é para cuidar de almas. O meu funcionário, o meu colaborador, ele é uma alma. Aí Deus me dá uma informação sobre a terapêutica e eu não vou usar? Eu vou usar sim. Eu uso na maca. Enquanto eu estou fazendo um procedimento estético, eu estou conectada com Deus, eu discerno o que é espírito, eu discerno o que é alma. E eu estou tocando no corpo. E aí? É uma ferramenta preciosa. Só que não pode ser negociado os princípios bíblicos. Porque Exato. tem coisas, sim, que você vai olhar e falar assim, amiguinho, isso aí é espiritismo, querido. Só que você precisa ter conhecimento, minha amiga. Se você não tiver conhecimento, aí você é levado por vento de qualquer doutrina. E é o que a gente está vendo dentro da igreja. Eu quero barulho, eu quero emoção, eu quero chorar, mas eu não quero ter compromisso real com Deus, eu não quero santidade, eu não quero mergulhar na palavra, eu não quero me expor, né, às escolas de ensino, ao pequeno grupo, a um. Eu sempre falei para minha pastora, né? Eu sou essa ovelhinha agitadinha, assim, mordo a canela da ovelha de lá, às vezes de cá, mas eu me submeto à minha liderança. Então, em todo lugar que eu congreguei, eu passo pelo gabinete pastoral. Para aconselhamento, para falar como está a minha vida. Esses dias eu chamei meu pastor para a gente conversar sobre a minha empresa. Para dizer assim, viu, pastor, eu tô pensando assim, sabe? Quando eu fui para esse prédio onde eu tô, gente, eu saí de uma salinha sublocada, num lugar que não tinha nem placa, por uma dimensão de clínica que tem dia que eu chego lá e eu falo assim, Deus, tem que ser TDAH. Para aceitar um negócio desse com o senhor, tem que ser TDAH. Porque você sai de um lugar que você paga R$500,
e vai para um lugar que tá 7.000, aí eu falo assim, Deus, 7.000 é demais, tá Não demais é que aqui. subiu um degrau, subiu alguns degraus, Então, né? mas aí eu tava lá no meio da reforma, sabe assim, conversando com o pintor, com o pedreiro, e falando de Jesus pra eles, tal, tal, tal. Falei, viu, me dá o telefone do dono. Preciso falar com ele, eu quero que esse prédio é meu. Entulho, tudo lá, você não sabe como vai ficar. Deus falou, é aqui, eu vou te dar. Falei, bom, se eu disse que vai dar, sei lá. Você me conta, Tô mas saindo, estou tô obedecendo. saindo. Quem tá chegando? Já com o Ele. telefone do mocinho no bolso, ele chegando. Tô pensando que vai chegar um senhor, barbudo, barrigudo, aquele já, né? Um jovem. Tenho muito prazer. Eu sou a Flávia, você é quem? Tá, então, seu fulano, tá assim, 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 não sei o quê, não sei o quê. Falei, amei o prédio, vamos conversar sobre isso. Tal, não sei o quê, você não terminou, mas eu já quero alugar. Eu já vejo como ele tá. Tal, tal, tal. Aí eu falei pra ele assim, só tem uma coisa. O valor. Eu já tenho um valor no meu coração. Você precisa bater e fazer gol, senão não tem negócio. Aí conversei com ele e tal, ele perguntou o que eu ia fazer, o que não sei, um rapaz muito simpático, né? E aí ele pegou e falou os 7.000. Eu falei, não, 7.000 nem tá pronto. Tal, não sei o quê, como é que a gente vai resolver isso para que nós possamos entrar aqui, concluindo, resumindo, 4.000. Fechado. Mas não é comigo. Falei, não tem problema. Onde que é? Na imobiliária. Ah, eu sou cliente dessa imobiliária aí. Já briguei com as meninas lá para ensinar elas a fazer o serviço delas. Aí ele riu. Aí mandei pra menina. Falei, viu? Ah, você já é cliente, nós já tem seus documentos aqui. Não, tá tudo certo, tá bom. Vou contar pro marido, gente. Oh, meu marido é conforme. É conforme. Né? Conforme. Amor, eu sei que você tem fé. Mas tem que ter muita fé. Eu amo meu marido, né? Como você falou, a gente honrar o nosso esposo, assim. Meu marido, ele embarca comigo, assim, eu vejo o desespero na cara dele, assim. Eu falo, confia que Deus tá no negócio. Né? Eu vejo o desespero dele. Né? Depois de 23 anos juntos, ele já deu uma acalmada, assim, né? Então, que eu chego e ele fala, você tem sempre tem uma novidade. Fico preocupado quando você fala assim, amor, tem uma coisa pra te contar. Ele fala, gente, eu tô preocupado. Né? Enfim, aí Deus moveu as águas e eu estou lá. Então, hoje nós temos um set terapêutico. Nós acolhemos por 1 ano uma escola de psicanálise. Aí a escola deu lá os BO, tá, vai sair. Tá bom, eu vou sair. Tá bom, vou sair. Antes da escola sair, uma outra escola me ligou. Viu, me contaram que você tem um espaço aí para alugar. Eu falei, não, não tem, vai ter. Enfim, um mês antes de uma escola sair, a outra já estava querendo entrar. Ah, o filho veio aqui pra gente conversar, o cidadão lá, sei lá da onde, a escola é do Rio de Janeiro, ele não sei onde ele mora. Foi lá, marcamos, falei pro meu marido, vamos lá, né? Vamos lá, sentar ali, vamos ouvir o que o cidadão tem que falar. Falou, apresentou o currículo da escola. Perfeito. Perfeito. E esse mundo vive assim, de máscara, de maquiagem, de uma roupa bonita, de uma fala bem colocada, de eloquência. Porque hoje tem oratória, hoje tem coach disso, tem coach daquilo. Eu, amiga, eu vou lá na Bíblia e falo, meu paizinho querido, o que vai acontecer? Você não me encanta, amiga. Você não me engana. Ele falou, não falou. Falei, vamos conhecer a clínica. Apresentei, mostrei a sala que eu tinha pra ele. Ah, tá ótimo, não sei o quê. Falamos o valor. Ele, tá excelente, tal, porque o pessoal tá abusando. Eu falei, tá mesmo, eu sei disso. Aí tal. Não, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Que fé você profere? O homem ficou da cor da tua blusa. Não tem, amiga. Aqui o rei, aqui é só um. Aqui é só um. Não tem negociação. É ele, o rei. Então você tem que saber que é o seguinte. Você vai entrar debaixo desse rei. Aí ele olhou pra mim. Ele esperava que eu perguntasse qualquer coisa. Aquele dia eu queria rir, mas eu tinha que manter a pose. Eu me considero cristão. Falei, então não tá no BO. Falei, pra ele estar no BO, porque considero é muro. Muro, e muro já tem dono. Muro, ou tá pra lá, tá pra cá, amigo. Por que você se considera cristão? Aí começou, ele ficou desconcertado. Ou seja, eu sou o filho do pastor. Ah, então você é desviado. Desviado.
Ah, então tá bom, você serve a Deus. Gente, o homem foi embora. Ficou um mês em silêncio. Falei, meu marido não vai voltar. E tá tudo bem. A sala tava aberta. Falei, Deus, manda outro aí. Tá tudo, a sala tá aí fechada, tá pronto, foi pintada, tem cadeira, tá tudo bonitinho. Eu acho que esse é o desafio realmente para a igreja do tempo moderno, né? Da atualidade. É entender que, que até para você, né, contrariar, você vai ter que entender. Uhum. E esse é o desafio hoje em dia, né? Na igreja, assim, né, em boa parte da igreja. Você querer se submeter a aprender. Não, eu preciso aprender. Né? Ah, eu vou cuidar de pessoas, não é só você ser o colocado lá. Não, existe todo um trabalho que precisa ser feito por trás. Exato. Porque até para você negar, você precisa saber. Porque como que você nega se você não conhece? Como que você nega se você não sabe? Como que você delega se nem você sabe fazer? Então, eu acredito que esse vai ser um dos maiores desafios da nossa atualidade pelo fato da polarização. Então, tem muita informação e pouco conhecimento. Exato. Uhum. E Né? assim, o homem sumiu por um mês, né? Semana passada ele ligou, já ele tá pondo no post o endereço da clínica. Falei, tudo bem. Que dia que você quer? Pensei comigo, Deus, o senhor sabe o dia que já tá ocupado, e tem que querer um dia que tá vazio. Ah, dia 27. Dia 27, pensei, falei, ó, dia 27 você pode de tal hora, tal hora. Porque dia 27 à noite eu tenho um encontro de casais na minha igreja. Não é negociável. 6 horas a clínica tá fechada. Ah, 3 horas. Falei, tá ótimo, 3 horas tá ótimo. Você vai usar quantas horas? 2 horas, tá ótimo. E, o Flávio, e aí você já leu aquele livro Meus Passos, o que Faria Jesus? Não. Cara, é muito legal isso que você tá falando, né? A gente até dentro do nosso negócio mesmo, né? Você ter esse posicionamento de ser 100% o rei que tá ali, né? Dentro desse livro, ele vai contar, né, sobre a história do pessoal que tinha um jornal e tal, e ele publicava, né, algumas coisas de bebida, de coisas de vício, e aí ele tira, e aí ele passa por umas crises financeiras e tal. Mas é importantíssimo ter essa questão do reino, né, dentro do negócio também. Elaine, isso no começo, 7 anos atrás, né, quando eu abri o consultório, eu passei exatamente por essa crise no sentido assim de ser cerceada, de ser bloqueada, né? Porque eu não negocio. Não negocio. Simples assim. Eu sei quem é meu pai, sei o reino que eu tô submetida, que eu tô inserida, o que eu represento, quem eu sou, qual é o meu chamado. Isso é tudo muito claro dentro de mim. E, tá, vamos aqui, eu fui pra cá, então não tá de acordo. Ah, tá, vou pra cá, ok. Então, assim, comecei a orar e falar para Deus assim, o Senhor é o dono daqui, eu sou o mordomo. Então, o senhor dita as regras. O Senhor dita as regras, o Senhor fala e eu faço. E eu vi que no começo, né, as pessoas falam, mas você fica selecionando. Eu falei, sim, eu fico selecionando. Fico selecionando o profissional que vai trabalhar aqui, eu fico selecionando quem vai vir me visitar. Ah, quero conhecer a sua clínica. Tá bom. Marca aí com Deus que a gente vai chegar junto. E tem pessoas que já passou pela rua da clínica e não sabe que eu tô lá. Não sabe que a clínica é minha. Tem gente que foi da clínica e não sabe que a clínica é minha. Pra você ver como Deus nos esconde no esconderijo dele quando a gente tá no propósito certo. E eu vim nessa pegada do empreendedorismo, né? E, gente, é assim, em toda a minha história eu ouvi que eu era doida. Em toda a minha história eu ouvi, mas isso não é pra você. Em toda a minha história. Então, assim, não era mais novidade eu ouvir isso. Tem muito segredo, né? Ah, é porque você tem que fazer acontecer. Eu chamei o meu irmão, né? Que eu sou uma fã dele. Eu falo pra ele, você foi o meu maior motivador de estudar, né? Aí, ele é formado em administração de empresa. Aí eu chamei ele pra conversar, né? Tipo, pelo negócio. Aí ele, tipo, olhou assim pra mim. Quase falou assim, quem é você na fila do pão pro teu negócio? Não sabe nada, não sabe nem administrar. Vive voada, tua cabeça... Aí eu falei pra ele, assim, numa empolgação. E ele... serão, assim. Aí ele pegou e falou assim, ó, precisa disso, precisa daquilo. E assim, como você não tem dinheiro, você tem que conseguir o impossível, né? Eu falei, o que seria esse impossível? Aí ele foi falando, tá bom, agora eu vou te colocar o que já está acontecendo. Porque eu queria a opinião sua de como que eu faço a placa. Eu faço escuro com fundo claro ou faço claro com fundo escuro? Aí ele me olhou assim, eu falei, então, porque eu consegui um lugar, já tá lá assim, assado, cozido, refogado,
E eu fiz um negócio com a pessoa. Ele falou assim, que negócio que você fez? Eu falei pra ela assim, ó, eu vou usar a sua sala, você vai alocar ela pra mim, mas eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel. Então, eu vou trabalhar e vou te pagar uma comissão. Se eu não trabalhar, você não ganha. Se eu trabalhar, você ganha. Combinado? Combinado. Aí ele ficou me olhando assim. Assim? Eu falei, é assim. A sala tá montada, já tem marca, eu precisei levar os cremes e a mão. Porque quando eu fiz prova com Deus, lembra que eu falei, começou a aparecer 5 propostas, eu falei, Deus, quer falar alguma coisa comigo sobre isso? Aí eu falei, Deus, o que o senhor quer dizer sobre isso? Tá no tempo de eu ter meu consultório, mas eu não tenho nada. Mas o meu pai tem tudo. Ok. O que ele falou pra mim? O que você tem nas mãos? Ah, eu tenho técnica terapêutica de massagem, faço pós-operatório desde o dia que eu me formei. Aliás, antes de eu me formar eu já fazia. Então eu sei fazer isso. Ah, comprar um pote de creme eu também consigo. Quanto você tinha? Vamos falar de negócio. Quanto você tinha para abrir o seu negócio? Um cartão de crédito com 3 mil reais. É o que eu tinha. Aí Deus falou o que para mim? O que você tem nas mãos? Então quando eu fui levar pro meu irmão, foi reprovado. Né? Mas ele já tinha me reprovado outras vezes, tá tudo bem. Como um bom administrador, né? Então. Como um bom administrador. Ele já tinha me reprovado muitas vezes. Racional, quando eu falei né? pra ele da faculdade, ele falou assim, Deus vai descer do céu pra pagar sua mensalidade. Eu falei, bom, se ele quiser. Ou senão ele pode fazer só a transferência bancária. Tá Né? tudo Então certo. ele, você é doida, não sei o quê, né? E foi assim o negócio. Comprei um creme, nem maca, eu já tinha uma maca portátil que eu levava para fazer os atendimentos domiciliares, mas ela já tinha uma maca lá de depilação, já servia. Já era. Começamos assim. O primeiro cheque que eu peguei de uma cliente que fechou o procedimento, eu comprei 2 cadeiras, porque eu tava vendo a hora da grávida que ela fazer drenagem, cair da cadeira de plástico. Falei, aí eu tô arrumada. Fui lá numa loja em Hortolândia, Black Friday. Olha que Deus lindo. Black Friday. 1 poltrona, 2 poltronas pelo preço de uma. E vi um puff. Até hoje está no meu consultório essa poltrona. Agora eu tô trabalhando meu emocional para trocar Vai o desapegar. revestimento. Não, amiga, não. Não? Para trocar o revestimento, que é original de onde veio. Tem 7 anos que é aquele revestimento. Ali tem uma história. Tem uma história. Aquilo é um memorial. Um marco, né? É um memorial de honra. Porque eu tirei a parte da moça, paguei para ela. Fui na loja que era de uma irmã, abençoei a irmã. Dei o cheque para ela, falei, ó, tal dia eu te dou outra parte. O marido dela surtou. Quando ela chegou, eu já tinha feito o negócio, já tinha comprado as poltronas, já estava com o endereço para entregar. Ele entregou quando ela contou como ia ser pago. Você tá doida? Não se vende nada assim. Então, amigo, é assim que Deus trabalha. Ele precisa de pessoas que tenham coragem para aceitar. E uma coisa que eu vim nessa caminhada e passei por um lugar e passei por outro, né? Fui alugando até chegar onde eu estou hoje. E cada pessoa que passou por mim, cada cliente que eu atendi, eu tenho clientes que tá lá desde o início, né? Desde da primeira massagem, ela tá comigo. E ela sempre brinca comigo, ó, você lembra que eu tô desde o começo, né? Eu já fui pro fundo da tua casa, eu já trabalhei fora naquele salão. Então, assim, você tá ficando rica e você tá subindo de nível, mas mantém o meu ticket no preço da amiga, né? Porque ela está comigo desde o começo. Então, é uma pessoa que viu, assim, na pandemia, eu atendendo no fundo da minha casa, na edícula, e ela foi lá, né? Ela viu eu vim aqui para Nova Odessa, ela foi lá, ela viu eu ir para o outro espaço que não tinha nem placa, que ela parou lá, ó, tô aqui, mas não tô te achando. Falei, não tem placa não, tô saindo no portão para abrir, uma casinha. Aí fui, e hoje eu estou onde estou, ela foi a primeira pessoa que eu levei lá. E eu falei para ela, eu quero que a senhora ore aqui. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, amiga, honra a unção. Amém. Honra a autoridade espiritual. Amém. É sem Amém. erro. Ô, Olha, Flávia, pode falar. Pode falar, Elaine. Não, que eu ia falar assim, no caso, o pessoal, assim, quem quiser ir lá conhecer o seu trabalho, começar a fazer, né, a parte estética com você. Primeiro eu Tem- chamo pra tomar um café, né, Primeiro amiga? estão um Não, café. eu já ia perguntar o endereço, mas daí ela me recordou que ela se esconde no endereço porque só vai pessoas que Deus manda. Você tem Aí eu Instagram, falei, se você quiser divulgar, já divulga. Eu já estou aqui pensando como formular essa pergunta, mas né, vamos lá. Vamos lá. É assim, ó. Eu tenho sim o Instagram da clínica, é espaço_fisioleve. Nós estamos ali no Sumaré, próximo do centro, na rua Francisco Geage Levra, 282. Nós estamos no mesmo prédio que a clínica Doutor Hérnia.
Nós somos parceiros lá no prédio, né? E antes de eu falar um pouco do que Deus tem feito lá no espaço, através dos procedimentos estéticos, que é como a irmã falou, né? É o disfarce, né? É só a isca. A pessoa chega lá para fazer, eu entendo quando é o Senhor que fala assim, viu, era só a isca. O que nós vamos fazer aqui é outra coisa. O paciente seguinte desmarca. A secretária fala assim, o paciente daqui 2 horas desmarcou. Aí eu falo, ela tem 4 horas. Tem um mocinho que vai lá de vez em quando, ele pediu janta pra gente outro dia, porque eu saí de lá 10 horas da noite. Ele chegou às 6. É você entender que a alma está gritando. Eu tenho hoje o conhecimento para mapear essa alma. Saber qual é o ponto da dor. Saber qual é a fase que essa dor, que foi impressa essa dor nele. Eu tenho como saber, porque eu busquei o conhecimento do tratamento da alma. Eu tenho discernimento espiritual para entender se é um espírito maligno que está agindo na vida dele. E eu tenho o toque das minhas mãos como fisioterapeuta para tocar o corpo dele e achar o ponto onde está saindo aquela dor. Porque o corpo ele conta. E ele com uma dor, vamos tratar. Chegou 6 horas da tarde, foi igual 10 horas da noite. Tá tudo bem, tratamos. Então, você pode, vai lá no Instagram, conhece um pouco do meu trabalho, fazemos harmonização facial, fazemos massagem relaxante, fazemos terapia, fazemos cafezinho, né? Nós temos lá uma copinha, fazemos um cafezinho, porque quando a coisa começa assim, a esquentar muito e ainda está em movimento a outra clínica, né? O outro consultório, aí a gente tem umas salas, agora a gente tem 2. Glória a Deus. Glória Aí a a Deus. pessoa chega lá e fala assim, né? Já é irmão em Cristo, tal, tá com uma necessidade especial, fui lá fazer uma limpeza de pele, ele falou assim, dá pra você fazer uma oração? Faz uma oração, João. Vamos lá na salinha. Aí a gente tem um set terapêutico lá, que é longe, né, dos consultórios da frente, então lá você fecha a porta, você tem uma privacidade para orar, para ler uma palavra, para a pessoa chorar se quiser, se ela precisar deitar tem lugar, se ela precisar sentar tem lugar, se ela precisar de um tempo a mais tem lugar. Né? E isso é maravilhoso. Amém. É você ter uma empresa que trabalha para o reino. Né? Você vai achar, né? Por quê? Porque você tem um olhar ungido. Então você vai me achar. Você vai falar assim, é aqui. E quando você entrar, você vai falar assim, é aqui mesmo. Né? Porque uma coisa que os clientes, eles falam assim, a gente entra aqui, a gente sente uma coisa diferente. Deus unindo propósitos. Unindo propósito. Não pessoas. E o perfume de Cristo. Sim. Né? Porque eu tenho aromaterapia na minha formação, então é uma área também que é muito mística, mas ela é terapêutica. Eu ensino, às vezes, mães a cuidar de crianças que estão nesse processo, principalmente no inverno, que entra com gestão, não sei o que, eu falo, você vai fazer isso com olho terapêutico. Então, assim, existe ciência por trás disso. Você tem que tirar o misticismo, tira o que é o ocultismo e usa a ciência, porque foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Eu trabalho muito com adolescentes lá. Tem época que é um tanto de adolescente que eu falo, Deus, não estou entendendo isso aqui. E com detalhe, sem negociar a fé. Sem negociar a fé. Sem negociar a fé. Esses dias eu estou recebendo, achei muito interessante o que Deus está fazendo, porque eu comecei a receber do ano passado para cá, mais ou menos de outubro para cá, meninos, teia, para fazer limpeza de pele. Ai, As fofo. mães me ligando, assim, só que eu não sabia. Foi publicado lá num grupo, pedi também indicação, alguém me indicou. Essas mães marcaram, mas sem dizer que os filhos eram teia. Aí marcou, veio uma, veio outra. E aí eu comecei a ficar atento, já liguei o radar, falei, o Senhor quer fazer algo na vida dessas famílias. Aí uma das mães falou assim para mim, eu liguei, mas eu não quis falar para sua secretária que ele é teia, porque quando eu falo que é teia, eles não querem atender. Aí eu falei, não, aqui você precisa dizer para eu deixar mais tempo. E aí eu coloco louvores para tocar na minha Alexa em inglês. E ele tá lá, bonitinho, gente. Você fazer limpeza de pele num teia é o próprio pai presente no consultório. 1h30 deitadinho, conversando comigo. Aí ele falou assim para mim, que música gostosa. Eu falei, você quer que eu aumente? Ele falou, quero. Porque eu deixei bem baixinho. Aí eu pedi para aumentar um pouquinho. Falei, você quer ficar de pé? Quer andar um pouco? Quer tomar uma água no banheiro enquanto a máscara age? Não.
Tá gostoso aqui, tá quentinho. Porque a máquina é aquecida. Gente, um teia. Sabe como eu acabei meu dia? De joelho. Falando, meu pai, quem sou eu para que o senhor me dê esse presente? Tô com 3. Glória a 3. Deus, que Teia. lindo. Aí você olha assim, aí tem uma família que a família tem 2. Os 2 filhos são teia. O pai dormiu. Uma poltrona assim, sentou o pai ali, a mãe na outra aqui, o menino fazendo a limpeza e a menininha dançando lá na sala. E conversando com a Alexa. Eu falei, pode conversar, que ela é boa de papo. E mandava pôr uma música, mandava pôr outra música, e conversava, e perguntava as coisas. O pai cochilou numa poltrona. A mãe abriu o coração na outra. E esse casal ficou 3 horas comigo lá dentro. Nossa. E aí eu falei pra eles. Eu trabalhei 7 anos voluntário no ambulatório de pediatria de crianças especiais. Então eu conheço aquela dor. E aí eu falei com eles. Aí o pai já foi fazer uma consulta de uma situação do físico dele. Ou seja, todo aquele cromossomo herdado do pai. E aí essa família querendo o quê? Ser acolhida. Ser acolhida. Aí ela falou assim, nossa, a gente nunca chegou num lugar assim que a gente pudesse ficar tranquilo. Eu falei, pode deixar a Elô, deixa ela quietinha, deixa ela. Deixa ela. Vou desenhar, desenha. Vou falar com a Alexa, fala. Aí eu também quero fazer, vai Pedro, levanta aí, deixa a sua irmã deitar. Passei uma máscarazinha nela, falei, agora você senta ali pra deixar agir. Mas não pode pôr a mão, não pode pular, porque senão vai escorrer e vai parar no pé. E ficou. Sabe o que é você ficar 2 horas com 2 crianças teias, num espaço de 3x3? Com maca, com mesa, com poltrona, com pai, com mãe. E esses pais ter descanso, o pai cochilou, Verdade, gente. poder descansar. Uau! Isso é incrível. Gente, Meninas, vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de na verdade, eu fazer? ia falar que o papo tá maravilhoso. Precisamos Mas- marcar a parte Ah, 2. é. falar sobre esse Parte 2. livro. Mas assim, eu só queria. A gente tá, né, caminhando já para os finais, Flávia, mas queria que você falasse sobre o livro, né? Uhum. E queria que você deixasse uma mensagem para quem estará assistindo. Uma mensagem, assim, vinda do alto mesmo. Então, antes de... Fale sobre o livro, né? Eu trouxe esses 2 livros, que são 2 livros que impactaram muito a minha vida. Né? Eu falei já do Despertar da Leoa. E eu quero falar desse aqui, ó. Da Lisa Beverly. Da Lisa Beverly. E esse daqui, ó. Mães que Mudaram o Mundo. O que fez eu chegar nesse livro foi o depoimento da Susana Wesley, a mãe do John Wesley. John Wesley. Só que aqui tem depoimento de muitas mães. E lendo esse livro, Deus ministrou profundamente o meu coração de mulheres. Quando eu li o propósito do Código 31, eu falei, é sobre isso, Deus. Mulheres que sabem quem elas são, que têm as suas identidades restauradas no Pai, que têm todo o seu eixo emocional fortalecido com a ciência e com a palavra. Porque a Susana Wesley, gente, ela teve 19 filhos. E 9 filhos criados. E aí nós falamos sobre o desafio da mulher moderna. Né, de ser empreendedora, de ser mãe, não sei o quê. Você vê aquela loucura toda, aí você olha, essa mulher tinha 9 filhos. 19 Ela total. educou os filhos dentro de casa. Um marido ausente. Então, assim, é possível. E fora ela, tem uma outra mãe aqui que eu quero citar, que é a mãe da família Kennedy. Gente, quando você olha o histórico ali da família Kennedy, são pessoas muito renomadas na política norte-americana. Uhum. E aí, nesse livro, tem um pouco do depoimento que eles falaram sobre a mãe deles. Essa foi a referência. Essa foi a base. A fé. A fé. Tem trechos aqui do depoimento dela que ela fala da fé. Que foi a fé que levou os filhos dela para aquele lugar. Porque ela teve fé, né? Ela tinha a palavra, ela era uma católica praticante, ela tinha tempo de oração, ela tinha intimidade com Deus. Então, assim, isso mostra que placa de igreja está no chão. E aí eu comecei a ler isso e me impactou, porque ela coloca assim, ó. As mães que estão dentro de casa cuidando dos seus filhos, ela trabalha tanto quanto uma outra que sai para trabalhar fora. E a missão dela não está só em dar amor, em educar e disciplinar. Está em apontar um caminho. Essa mulher, além do seu tempo,
Porque essa mulher, ela escrevia os discursos dos filhos antes de a mulher poder votar. Quem escreve os discursos desses homens, Kennedy, é a mãe. A mãe. E ela está em todos os lugares onde eles se apresentaram e tal. O relato é que ela está presente, com apoio de oração, com apoio intelectual, com eixo emocional equilibrado e presença, corpo, toque. E ela fala como que ela foi criando esses filhos, como que ela foi apontando esse caminho. E a base dela era a fé. Amém. Então nós temos mulheres hoje que estão nessa sociedade moderna, que são empreendedoras, que são mães, que vivem uma série de situações. E detalhe, o marido dela era ausente, porque ele era um político. Ela fala isso lá no depoimento, que ele era ausente. E os filhos confirmam, falam isso, que eles falam assim, entre o pai e a mãe, quem mais influenciou vocês? Porque o pai era um político. A minha mãe, porque era a minha mãe que sentava com a gente, era a minha mãe que lia com a gente, era a minha mãe que fazia, estava no dia a dia com a gente. E era a minha mãe que orava com a gente. Amém. E aí ela fala que como ela teve a convicção do que ela fez, tudo que ela fez foi o melhor que ela podia fazer. Quando ela vê o filho assumir a presidência da República e no primeiro dia, a primeira fala dele como presidente dos Estados Unidos é uma oração. Amém. 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 Acabou. Amém. Amém. É sobre isso. Amém. Foi muito bom mesmo te receber aqui. Por mim, ficava mais aí umas 2, 3 horas tranquilamente te ouvindo. A Flávia às vezes faz, como é que você faz? A noite do pijama, às vezes? A gente faz a noite do pijama. Agora, dia dos namorados, nós fizemos nosso jantar especial. Né? E aí convidamos alguns casais que nós estamos evangelizando, pessoas que estão feridas com a igreja, que diz para mim assim, na igreja eu não vou, mas na tua casa eu vou. Eu falei, então vamos lá em casa. Então vamos, bora. Bora lá comer com Jesus. Né? Mas isso é maravilhoso, né? Falar que essas Amém. histórias nos impulsionam para sermos pessoas melhores, né? Melhores Principalmente em se tratando de reino, a gente fala assim, gente, a gente não é nada, né? Que eu quero Mas isso é maravilhoso. Eu quero deixar para as mulheres da nossa geração e para as próximas gerações não desista. Todo tempo é tempo para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não importa a idade que você está. Não importa. Eu estou desenvolvendo um projeto chamado 40+, Essência 40+. Ele está quase pronto, postinho. E o que eu tenho visto e lido, né, mulheres que se desafiaram, o filho voou, outro filho saiu, divórcios, e essas mulheres se reinventaram com 50, com 60, com 40. Então, o nosso projeto ele tem esse olhar. O projeto Conexão Leoso é para trazer essas mulheres que se reinventaram, estão vivendo os desafios emocionais e espirituais do seu empreendedorismo. E as mulheres que estão se reconectando. Tinha uma mulher lá com 60 e poucos anos no nosso Conexão, e ela foi falando algumas coisas, e Deus deu uma palavra rema, através de mim para ela, dizer assim, viu, mas por que você não pode fazer isso? E ela falou, não tinha pensado nisso. Então, não tem idade para ser empreendedora, não tem idade para começar um projeto de Deus, não tem idade. Não tem idade. E eu falei, contraponto, numa ponta da mesa tinha uma mulher com 60 e poucos anos, abatida, cabisbaixo, Na outra ponta da mesa tinha uma mulher com 86 anos, turbinada. Tô com limitação física para ir para a igreja. Eu já estive na casa dela, eu falo que ela é minha estaca de oração. Ela dá o horário, ela fala para você, dá licença que está na hora da minha campanha, ela vai para o quarto para orar. Intercede por um, intercede por outro, manda mensagem para um, manda mensagem para outro. Trabalha ali no WhatsApp com Jesus, assim. Então não tem idade. Amém. Apenas não desista. Tenha a sua Amém. fé ativa, a Bíblia como sua base e norma de vida. E o resto é com Deus. Então nós terminamos esse podcast com a frase, não desista. Flávia, obrigada mais uma vez. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Para você que acompanhou até aqui, que está aqui com a gente, né? Se fez sentido para você esse podcast, compartilhe aí com outras pessoas para que elas cresçam e sejam abençoadas também. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.